Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Olha aqui a luzinha. Tô brincando aqui um pouquinho aqui hoje, viu, gente? Porque depois de ontem, né? Só cego para não ver, né? Então, assim, quem observou todas as coisas que aconteceram ontem, foi complicadinho, né? Mas parece que estão aí observando muitas coisas. Tem a ver até gente aí que estava usando óculos escuros para não enxergar direito, deve ser. Mas eu vou ficar sem óculos, porque senão dá reflexo. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela espera de vocês aí. Também as pessoas que não estão acostumadas muito a esse horário, nós estamos aí com compromisso mais tarde, então nós tivemos que fazer esse horário mais adiantado, mas também vai ficar rolando aí. E eu peço para que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha ou não, sem problemas, mas é importante que vocês participem. Eu vou pedir a todos aí que vocês possam também serem gentis, generosos, educados com os comentários, porque nós não podemos fazer comentários de forma que a gente possa ser cerceado aqui na live. Então, eu peço para aqueles que já me seguem, que já entendem algumas palavras que a gente coloca aqui, que às vezes não dá para entender para quem está chegando agora. Então, eu peço para que vocês sejam generosos. Eu não estou conseguindo ver aqui, porque eu estou com o telefone celular, então a gente não consegue ler direitinho todos os comentários, tá? Aqui as pessoas estão colocando. Então, para todos que estão chegando aqui fora do nosso país, que tiveram também hermanados aí na comemoração de ontem, que uma comemoração não muito afetiva, né, que as pessoas estavam aí muito chateadas. Então, hoje nós estamos aqui trazendo para vocês esperança, um novo despertar, né, uma nova forma de vocês poderem encarar a vida daqui para frente, né? Então, nós estamos aí hoje falando um pouco de economia, aliás, bastante, e falando de como que seria o novo homem, o que é esperado para essa nova terra. Né? Então, esse nosso convidado de hoje já esteve aqui outras vezes, ele é muito bem-vindo, espero que vocês gostem de estar aqui com a gente, e para aquelas pessoas que são de fora do país, Portugal, Japão, Canadá, Nova York, as minhas clientes, minhas amigas, aqueles que quiserem fazer consultas comigo, continuo tendo aí agenda para que vocês façam aí os pedidos de o catálogo de serviços via WhatsApp, tá? Então, é importante, tá? O telefone está aqui, o WhatsApp, mas também está na descrição, no link que é geral para todos os meus canais. Aqueles que não entenderem muito bem algumas situações, eu tenho um canal no Telegram, que ele está sendo muito cotado, muito visitado, e eu espero que vocês estejam comigo lá, porque lá a gente está colocando todas as informações mais quentinhas, né, que a gente não pode continuar falando aqui. Então, espero que vocês tenham entendido. Hoje é uma live do despertar. Despertar para quê? Despertar para uma nova fase, para uma nova etapa de vida, para um novo projeto que você possa ter daqui para frente, porque nós tivemos aí o nosso amigo Anderson do Olhos no Céu, a gente sabe o tanto de coisas que estão acontecendo aí no nosso planeta, e o tanto que nós estamos expostos a intempéries que vão vir. Não são só físicas, geológicas, mas são espirituais. A guerra entre o bem e o mal está aí, só um cego não vê, né? Então, com vocês, hoje, o nosso querido, que ele está chegando, né? Então, nós vamos aqui esperar ele chegar aqui na nossa live, e espero que vocês estejam muito conscientes de que nós precisamos fazer uma mudança estrutural no nosso planeta, né? No nosso país, na nossa pessoa, né? Então, se você conseguir trabalhar o seu pessoal, realmente tudo à sua volta vai melhorar e nós vamos poder alavancar
todos os nossos projetos, né? Os projetos em prol da prosperidade, em prol da abundância, não é só o dinheiro que vale, mas é os projetos de vida. Então, a vida fica para a gente melhor e mais longa, né? Quando você tem sonhos, quando você tem projetos. E é isso que a gente vem falando aqui com vocês, tá? Então, com vocês, o nosso querido amigo, já veio aqui outras vezes, André Burá, cadê você? Tô aqui. Seja bem-vindo. Opa, agora sim, tudo bom? Tudo bem? É, Seja tudo bem-vindo, bem. André. Aonde você anda, André, que faz tempo que você não veio aqui? Você estava viajando, passeando. Não, vamos lá. Eu vi sua introdução breve, Ana, achei muito pertinente vários tópicos que você elencou aqui. Vamos lá, já vou falar de onde é que eu tô, o que que eu tô fazendo, né, as coisas, as novidades aí para o pessoal. Para quem não É, sabe, o André Burá, ele é economista, né, André? sim, sim. Só uma coisa, meu áudio Então, tá bom, né? o seu áudio tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Só complementando um pouquinho da introdução, de fato a gente tem visto uma aceleração de tudo que tem acontecido, né, no nosso planeta, e a gente pode entender que algumas outras coisas devem acontecer em breve, e no meu entendimento, nessa área econômica, a gente deve ver agora, entre esse mês, setembro e outubro, se eu tiver certo, eu posso estar errado, tá? Porque é difícil você dar uma data, você sabe, cravar um valor assim, tá? Mas historicamente, se a gente for olhar, o mês de setembro, outubro, essa faixa aí, é um mês no sentido energético aí de virada de portais, né? E o pessoal da Cabal, né, a Cabala escura, não a correta, mas a escura, eles usam, né, para terminar esses ciclos na área financeira, tá? Por isso que acho que quase todas as principais crises aconteceram sempre em setembro, outubro. Você pode puxar lá 1929, a crise do petróleo em 73, né? Enfim, tiveram vários, 2008, né? O próprio 2020, que estourou em fevereiro, março de 20, só que ela começou lá por volta de outubro, né? Enfim, para quem estudou um pouquinho o assunto, sabe que aconteceram os Jogos Olímpicos Militares Uhum. na província de Hubei. Então, quer dizer, que foi em outubro. Então, alguma coisa mais aconteceu nessa época, né? Então, assim, se a gente fosse cravar uma data, tá, pessoal, seria para, tipo, já, coisa de um mês aí, né, para acontecer. Mas, como eu disse, eu posso estar errado, pode ser o ano que vem isso, né, não dá para cravar uma data, tá? Então, só complementando isso aí. E aí, Ana, respondendo um pouquinho, né, eu tenho andado bastante, quem me conhece mais íntimo, assim, sabe que eu tenho feito muitos contatos, conversado com muita gente, falado com pessoas muito legais, e assim, a gente tem já alguns projetos sendo de fato implementados, tá? E aí também faço um convite, quem quiser conhecer, pode entrar em contato com a Ana, acho que depois passo o meu contato para quem quiser aí também, tá? Ou no meu próprio site também tem Tá é tudo fácil na de achar. descrição, gente. É só clicar em ver mais. Na descrição, dá os contatos aí também do André. E eu até falei para a Ana, a gente até expor isso, dependendo se houver a demanda, o interesse de forma massificada, né, dado o canal, a gente expor isso até numa reunião presencial, num congresso, alguma coisa, porque tem coisa realmente muito interessante, gente, muito mesmo, sabe? Bastante fora da caixa, né? Importante. Importante a gente estar presente nesses momentos de poder estar se reunindo presencialmente, porque a gente vai ficar mais à vontade. Aqui dentro dessa plataforma, nós somos muito cerceados, né? E nós não estamos querendo aí colocar medo em ninguém, tá? Nós estamos aí querendo esclarecer para que as pessoas possam ficar em alerta para coisas que possam chegar até nós. Então, esse é o objetivo, né, André? Sim, então, e justamente, a gente vai abordar um pouquinho esses assuntos, tá, Ana? O que que eles... a gente vai falar de temas relacionados à economia. Então, assim, o despertar é uma coisa bem mais ampla, que envolve várias áreas do conhecimento, né? Questões energéticas, espirituais, ufológicas, climáticas, e a gente vai tocar mais no foco de economia. Só que a gente não pode esquecer que o dinheiro ele é uma forma de energia, né? Então, esse mundo ele também permeia esse campo. E é por isso que eles usam essas questões energéticas para dar um start nessa área econômica, né?
E aí, a gente já pode começar a apresentação, Ana, porque tem um raciocínio lógico que eu vou seguir aqui para dar uma explicativa para o pessoal dos Fica à porquês das coisas. vontade e vamos deixar algumas questões para o final, tá, gente? Porque a gente vai selecionar umas 5 perguntas para que a gente possa colocar alguma dúvida que possa ter ficado. Ok, pessoal? Não vou interferir no pensamento e na apresentação. Vou pedir para você falar até mais devagar, porque Devagar um pouquinho. ele tem um raciocínio muito rápido, mas então é bom que ele vai explicando com calma para vocês, tá? Então pode começar, André, fica à vontade. Eu acho que é mania de paulistano, né? Paulistano é muito acelerado, muito... tudo sempre com pressa, o horário para tudo, tudo é longe, enfim. Então peço perdão aí pelo público, para o público, tá bom? Vamos lá, gente. Então vamos abordar aqui alguns tópicos que a gente vai tratar, tá? O sistema financeiro quântico, questão do Drex, lá o Pix, né? Questão de países aí da Europa e projetos que a gente tem em andamento aí, tá bom? Vamos lá, antes da gente parar para entender, vamos fazer uma pequena e uma breve recapitulação do que a gente já tratou aqui no canal, de alguns pontos já abordados, mas não custa nada a gente lembrar que o nosso padrão, no nosso mundo hoje, ele tem basicamente um tripé. A nossa economia, né, ela tem basicamente um tripé, que é baseado em escassez, que é baseado em dívidas e baseado na alienação. Quer dizer, a pessoa não tem nem sequer condição de imaginar que é possível fazer algo diferente do que existe hoje. Então, dando um exemplo prático, aplicando aqui na nossa área, tá? Você quer investir num valor qualquer no banco, na corretora, você vai investir num CDB, num fundo DI, numa debenture, num treasury, olha só, um título público americano, né? Enfim, num bond europeu, um título público europeu, chinês, etc., né? Que legal. Só que isso aí, na verdade, são dívidas. E se tem dívidas, é porque tem o princípio da escassez por detrás. Não é que o princípio está necessariamente errado, mas a forma como ele existe é errada. Lembrando, a gente está num padrão energético denso, né? Então, esse padrão energético denso do espaço-tempo, ele tem algumas questões de limitação da nossa padrão vibratório, e, consequentemente, se usa disso para fomentar a escassez. Tá? Esse é o ponto principal que a gente deve entender nesse aspecto aqui energético que eu abordo, né, nesse formato econômico aqui. Tá? E a energia financeira desse mundo ele é ligada, no sentido perverso, predatório, nessas 3 características aqui. Tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho? O que acontece? Existe um tripé. É importante a gente recapitular isso, é sempre bom lembrar de como é que eles agem. Existe um problema. Nossa, temos o problema do endividamento público. Olha, nossa empresa está muito endividada. Né? O que a gente faz? Por quê? As pessoas vão reagir a isso. Meu Deus, e agora? O governo está com déficit fiscal. Puxa vida, o que eu faço? Com, sei lá, 9 meses de governo, no nosso caso, né, Brasil. 9 meses de governo, o déficit fiscal está aumentando. Né? E agora? Aí você pega lá fora, Estados Unidos, nossa, porque o endividamento público americano, Europa, mesma coisa, China, a bolha da China está explodindo, e está tendo enchente agora, engraçado, está tendo enchente, assim, recorde, né, Hong Kong teve a chuva recorde desde quando começou a ser medida do final do século XIX. No Havaí tiveram algumas coisas acontecendo, quer dizer, a gente tem que falar também nessa parte climática, né, porque são variáveis que o preço de commodities, né, de transações internacionais, de fretes marítimos, enfim, né, preço de aviação, etc. e tal, tá? Uma coisa tem que estar linkada com outra, é importante perceber como as coisas meio que são amarradas e eles não dão ponto sem nó, tá bom, gente? Então eles geram um problema. Meu Deus, temos um problema. Aí gera a reação das pessoas. Nossa, o que eu faço diante desse problema? Daí eles oferecem, é claro, a solução. Com amor, inclusive, entre aspas, né, gente? Enfim, então o que eles querem, na verdade, com isso? É domínio, fomentar a competição, compita, acho que é assim que fala, né? Compita com o outro, tal. E até a mania, que é um conceito que eu pego da trilogia lá. Quer dizer, te incentivar a você ser o Deus, o empoderamento do consumidor. Quem nunca ouviu essa palavra, né? Quem é do marketing sabe muito bem o que eu estou falando. O empoderamento, você pode. O empoderamento feminino, o empoderamento masculino,
o empoderamento do consumidor, o empoderamento de você ser um grande líder e ter posses e tudo, e viver de renda, e você pode, tenha mais, seja mais que o seu adversário, que o seu concorrente, que não sei o quê, e vamos lá, para cima. Perceba como é que é o mundo dos negócios é muito assim, entendeu? Muito predatório, entende? Não é à toa, né? A questão lá do sistema reptiliano do nosso cérebro, a questão de outras questões reptilianas aí que a gente estuda de exopolítica, né? Para dizer o mínimo, né? Tem mais coisas aí. Tudo isso está ligado com a economia, tá, gente? Então, recapitulando aqui, vamos seguir adiante. Então, a gente tem algumas orientações mais gerais, eu vou partir sempre do princípio geral para o particular, tá? Que eu entendo que é uma forma correta da gente enxergar o termo método científico. Se a gente olhar, por exemplo, para a OCDE, ela tem algumas normativas que ela, tipo assim, dita, né, por assim dizer, algumas recomendações do que os governos têm que fazer. E, não por acaso, tem algumas recomendações na área fiscal. Problema, reação, solução. Olha só a solução proposta. Área fiscal. Questões energéticas também são bem interessantes. Reformas estruturais. Olha só, o Brasil está passando por isso. Que coisa! Não sei porquê, meu. Coincidente, né? Talvez seja, não sei, mas... E a reforma tributária no Brasil está avançando depois de mais ou menos uns 30 anos de discussão. Então, tipo, que coisa, não? Que coisa, né, gente? Estava se discutindo tanto isso, o governo anterior não fez e o atual está fazendo. Ah, por acaso. Ah, não, mas vamos acelerar as reformas estruturais do Brasil. Enfim, vamos avançar mais um pouquinho, tá? Teve o BRICS aí, tá? A gente vai abordar um pouquinho mais sobre o BRICS também. Se a gente olhar para, por exemplo, a ONU, né? Nós vemos aqui as chamadas OCDEs da ONU. São espécies de diretrizes vindas diretamente da Organização das Nações Unidas para o mundo, né? Aquela questão de sustentabilidade, são 17 princípios aí da ONU e tal, né? E a ONU realmente orienta que os países façam algumas reformas, que eles querem um mundo melhor, sem dúvida, né? E assim, gente, se você olhar bem para o que está escrito aqui, assim, ó, poxa, erradicação da pobreza, meu, quem é que não quer erradicar a pobreza no mundo, né? Se a gente olhar, sei lá, o 16 aqui, paz e justiça e instituições eficazes. Tipo, inclusive as instituições públicas do Brasil, eficazes. Governo público, gasto, dispêndio público com eficiência. É claro, a gente tem que ter isso, né? Quem duvida que seja um princípio, a ideia é muito boa, não é? Muito boa. Acontece que eles se camuflam, tá, gente? Não se esqueçam disso. O pessoal que, do outro lado, de lá do mal, eles se camuflam. Eles não vão chegar com a cara de demônio assim na sua frente, eles vão chegar com uma cara de sorriso, de paz, de amor. Não, vem cá. Existem OCDEs da ONU. Porque nós temos um problema, não temos? Olha o povo desesperado. A solução é isso. Vamos conversar, vem cá, vamos ter a união. Aí vem aquele conversa, um 7-1, sabe? O pessoal está acostumado com esse tipo de abordagem, né? Isso é um problema, tá, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, vamos falar agora das CBDCs. Né? E uma das soluções propostas, aliás, vamos voltar um pouquinho aqui. Não por acaso, lá por volta de setembro, outubro de 2008, estourou um negócio a partir de Nova York, Estados Unidos, 15 de setembro, para ser mais exato, né? Uma coisinha chamada crise financeira de 2008, que começou bem antes disso, tá? Que foi fomentada, inclusive, ok? Eu não vou entrar muito nesse mérito, tem vários estudos, documentários a respeito, mas assim, ela começou por acaso em setembro de 2008, só por acaso. E de lá, em 2009, no dia 03 do 01 de 09, Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe até hoje quem é, ele é um pseudônimo, lançou o tal do Bitcoin. É importante a gente abordar esse assunto aqui, porque o Bitcoin, ele é realmente disruptivo. Ele é antissistêmico, ele realmente rompe com esse padrão de você ter um governo que controla, que cobra impostos, que fomenta escassez, fomenta crises e assim por diante, tá, gente? Então, o Bitcoin quebra isso aí. No começo era uma coisa pouco conhecida, somente alguns
mais hackers e pessoas muito assim ligadas a esse tipo de mercado financeiro, de transações financeiras, conhecia, né? Depois ele foi tomando corpo, né, tal, ele foi ganhando volume, até que os bancos centrais no mundo todo olharam para isso, grandes gestores de fortunas olharam para isso e falaram, meu, isso aqui quebra a gente, cara. Imagina se eu conseguir transacionar aqui com a Ana direto. Ana, me dá o seu Bluetooth aqui, liga o Bluetooth do seu celular, eu ligo do meu aqui. Ah, pois não. Você quer vender o seu livro? Quero comprar. Pumba, comprou. Qual imposto eu paguei para o governo? Nenhum. Ah, talvez eu pague o frete, porque o cara precisa me entregar fisicamente. Ok, até concordo. Mas tirando o frete, qual o imposto que vai ter que pagar? O que tem a ver Receita Federal com isso? Banco Central? Entende? E aí tem aquela coisa, teoria geral do Estado, que é do mundo jurídico, né? Vai gostar, agora vai entrar numa série. A gente vai falar um pouquinho de Constituição aqui, tá? Entra a teoria geral do Estado, né? A questão, a filosofia do direito, a sociologia do direito, todos esses negócios, que é interessante o assunto, eu gosto dessa matéria também, né? A socioeconomia, bacana, né? Direito tributário, e aí vai, gente, aí vai, né? As contas públicas, né? As finanças públicas, tem um monte de assunto para a gente, nossa, dar uma pós-graduação só disso. Mas o fato é que o Bitcoin rompe com tudo isso, gente. E sim, é possível você transacionar pelo Bitcoin. E é isso aqui, isso foi uma porrada na cara deles. Porque quem era chamado libertário, ou que tinha esse viés, eu não vou chamar libertário, talvez seja a melhor palavra, que não é anarquismo, é libertarianismo, é diferente. Enfim, mas esse viés de dar a liberdade de transacionar mercadorias, produtos, serviços, né, tecnologia, enfim, sem passar pelo governo e o controle estatal, rompeu com o mundo inteiro. Tá? E o Bitcoin é incontrolável. Não adianta querer, não consegue. Só que os grandes cresceram o olho nisso e, quiseram abocanhar e estão tentando abocanhar. Por isso é que você vê, por exemplo, o Hashdex, que é um dos ETFs, né, um dos Exchange Trade Fund, lá negociado na Bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos, ele é o maior fundo de criptoativos do mundo. E vários gestores, inclusive, têm comprado bitcoins e inventaram outras criptomoedas, né? A Ethereum, a Litecoin, tantas outras aí, né? Que é uma forma de você tentar fazer, olha que legal, cripto é bom, né? Então, é legal, bacana, né? Só que o que acontece? Os bancos centrais do mundo todo têm usado algumas camadas de tecnologia, da chamada DeFi, né? De transação de pagamento, para formatar suas próprias tecnologias. Eu queria que vocês prestassem atenção no país que está mais pretinho aí, que é a Nigéria. Ali na África, perto da Guiné ali, tá? Naquela Baía da Guiné ali na África. Para quem não sabe, gente, a Nigéria é a maior economia do continente africano, tá? Ela é extremamente rica em commodities, especialmente petróleo. É o país mais populoso da África e também os do mundo, tá? Tem uma questão importante lá com o Boko Haram no norte, enfim. Mas a Nigéria tem um destaque esportes, ela tem se destacado, enfim, eles têm realmente conquistado espaço muito interessantes, tá? Muito embora se fale de África do Sul, que teve colonização holandesa e inglesa, teve a questão do apartheid, né, e tal, mas é a Nigéria mesmo que é a maior economia, ok? E na Nigéria, o governo nigeriano, para quem quiser depois estudar, eu estou só resumindo aqui na apresentação, não quis mostrar imagens, eles já estão mais ou menos implementando a moeda digital do próprio Banco Central lá. Isso gerou um certo problema, aliás, geraram alguns problemas da população em geral da Nigéria, tá? Só que, claro, não fica só lá. Então você vê nessa imagem aqui que tem vários países pelo mundo todo que têm tentado implementar, ou estão em estudos, ou implementando, enfim, as suas moedas digitais dos bancos centrais de seus países, tá bom? E é importante você ficar ciente, porque muita gente fala também uma coisa, olha, eu quero sair do Brasil, porque o Brasil não dá com esse governo. Aí vem aquela coisa, vou culpar o quem? Ao governo. Mas o governo tem culpa? Tenho, concordo, tá bom? Mas assim, não, o problema é o governo. Não, porque esse governo aqui não dá, não sei. Aí o cara vai para o Canadá. E o Canadá, que era um país tão liberal, puxa vida, né, com tanta coisa boa, uma população maravilhosa e não sei o quê. Bom, a partir de 2020, vocês viram o que aconteceu no Canadá. É aquele discurso bonzinho, né, do Trudeau, que era um cara assim, um ser humano espetacular.
Vocês viram. Vamos seguir mais adiante, para também não ficar só nesse site, mas assim, gente, o que eu quero dizer é que é uma questão mundial. Não importa qual país ou continente você almeja estar, vai chegar para todo mundo a conta. E aí você tem que ver o que realmente você vai fazer na sua vida, tá bom? Você vai para um outro país, tem muita gente que me aborda, eu digo assim, Ana, porque tem muitos clientes que me falam, pô, André, o que você acha? Aloco no exterior minha carteira? Eu falei, até pode, é interessante a ideia de você alocar no exterior, fazer uma trade internacional, sabe, uma hold lá fora. Bacana, um paraíso fiscal, ok. As grandes famílias, as grandes fortunas têm esse caminho aí. Só que agora, para morar lá fora, depende. Calma. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque vai chegar para todo mundo a conta pagar. E aí você tem que ver exatamente, ter um plano bem feito, estratégia para isso, porque não é tão simples assim, entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar agora do novo sistema financeiro mundial, tá? O pessoal fala muito do QFS, né, o Quantum Financial System e tal. Isso pode ser um termo genérico, o pessoal que fala muito de GESARA gosta muito desse termo, né? Eu prefiro, enfim, eu não sou muito assim de GESARA, eu fico muito com o pé atrás até, mas o fato é que a gente de fato tem condições hoje, através do Bitcoin principalmente, de realmente termos uma camada, algumas camadas tecnológicas que permitam um novo sistema financeiro a nível mundial. Eu vou falar um pouquinho da Rússia daqui para frente, mas a Rússia é um país muito importante nesse atual contexto geopolítico do mundo, tá? Porque eles começaram algumas iniciativas, eles se prepararam para isso, inclusive na área financeira. Eles têm a própria internet, a própria forma de transacionar, converter moedas, tá? Se caiu o sistema operacional financeiro do mundo, a Rússia consegue ter o seu, tá? Os caras são muito bons, tá? Bom, vamos lá. A gente precisa entender aqui também em geral, né? O que a gente tem que entender, gente, para falar de sistema financeiro mundial, que é uma dúvida bem recorrente das pessoas, muita gente me pergunta e tal. O que acontece? Você tem que entender o seguinte, uma moeda, ela tem 3 características básicas. Ela é reserva de valor, ela é unidade de conta e ela é um meio de troca. Então, qualquer sistema financeiro, qualquer criptomoeda, qualquer moeda do Banco Central, ouro, sei lá, qualquer coisa, você tem que ter, para ser uma moeda, tem que ter essas 3 características, ok? Então, ela tem que atender a isso, tá? Outra coisa, ela não terá o novo paradigma atual, ok? Se for o sistema de controle que eles querem implementar, ele será mais perverso do que é hoje, para resumir, tá, a história. Agora, se for um novo que o bem, a luz, a resistência, enfim, o Deus, como você queira chamar essa egrégora toda que eu entendo também que nós fazemos parte aqui, certamente ela não vai ser fiduciária, ou seja, para quem não sabe, fiduciária vem de fidúcia, é a confiança. Se eu tenho uma nota de 100 dólares, 100 euros, 100 reais, 100 rúpias, na minha mão, eu acredito, literalmente, que aquilo vale 100, né, unidades monetárias, e aquilo compra X coisas, tá bom? Essa é a ideia da fidúcia. E outra coisa, ela é atrelada no que o governo, a instituição, né, a lei geral do Estado, sabe, aquela coisa do direito lá, e diz que vale, tá? Então é isso aqui. Outra coisa, ela deve estar atrelada a ativos reais, notadamente a commodities e ao trabalho. Que tipo de commodity? Minérios, o ouro, por exemplo, tá? E outros minérios raros, tá? Terras produtivas, ok? Commodities agrícolas, o Brasil. Por que será que o Brasil tem passado por alguns anos de coisa, hein, gente? Reforma tributária. O Brasil é o commodities agrícolas, commodities. O Brasil, ele é um dos principais players, né? Jogadores, enfim, líderes mundiais nessa área de commodities. Commodities minerais, de energia, o petróleo, né, também é uma delas, e agrícolas. O Brasil é muito forte nisso. Muito bom também. A gente tem realmente tecnologia muito boa, de ponta na área agrícola e tal. Inclusive, eu estou aqui na Bahia conhecendo uma cidade fantástica, que eu fiquei impressionado, gente. Quanto mais eu estudo essa área de agronegócio, é impressionante. O Brasil realmente é diferente disso. A gente pode bater no peito e falar, o Brasil é bom no agronegócio. O Brasil é bom no agronegócio, realmente, tá? Apesar de tentarem destruir, né? Mas isso, assim, o Brasil vai ser atacado, já está sendo, né, de diversas formas, entende?
mas a gente é o celeiro um dos celeiros do mundo, né? Estados Unidos também, a própria Rússia, né? A China tem sua produção, a Índia e tal, mas o Brasil é muito forte. A gente produz muita coisa boa aqui, milho, soja, né? Tem um monte de commodity, vários tipos de frutas, minérios de ferro, manganês. O Brasil é muito bom em várias coisas, né? Ouro, a gente tem uma certa produção, pequena, mas tem. Enfim. E outra coisa que vai estar necessariamente atrelada é ao trabalho, pessoal. Porque é o seguinte, e eu falo por quê? Porque eu também estou num projeto, depois eu abro um pouquinho mais aqui para vocês, sobre essa questão de ter uma moeda que tem o lastro do próprio trabalho. Olha só que justo que seria, e que vai ser isso. Você ganhar conforme o trabalho, conforme a sua produção. Você produz algo, é justo, você ganha conforme a sua produção. Você consegue ser livre através disso também. E as pessoas mais capazes e que entregarem um produto de mais qualidade, logo, vão ganhar mais. É justo, é natural. Então, essa nova moeda vai se configurar nesse jeito aqui, tá? Outra coisa, ela vai ser universalmente aceita. Pensa no seguinte, Ana, e os ouvintes aqui. O ouro sempre foi aceito. Por quê? Porque ele tem várias características, não só físico-químicas, né? De que ele realmente tem reserva de valor, ele pode ser quantificado, né? Ele é uma unidade de conta, ele é um meio de troca. Então, assim, ele é universalmente aceito por conta disso, tá? E essa nova forma de transacionar, entendendo que vai ser algo do bem, tá? Ele vai ser algo universalmente aceito. O Bitcoin, por exemplo, já se enquadra nisso, tá? Ok, mas vamos seguir adiante aqui. Outra coisa, ele será tecnológico. Porque assim, gente, dá para você ter metais e transacionar ouro? Claro que dá, no mundo inteiro. Só tem um problema. Se você tiver R$1 milhão num sistema tokenizado, num pendrivezinho que seja, é uma coisa. R$1 milhão para levar em barras de ouro, você vai ter que ter uma mala com alguns quilos. E aí, sabe, tipo, no aeroporto, você pegar um ônibus, andar a pé, você vai ter um certo problema com carregar uma mala com, sei lá, 50 quilos de ouro. Não é muito fácil, entendeu? Então, ou de prata, né, que seja, sei lá, qualquer coisa aí. Não faz muito sentido. Então tem seus problemas ter ouro também, né? Assim como os demais metais. Joias também têm seus problemas, entendeu? Então vai ser tecnológico. Você lastreia aquilo baseado em commodities, baseado no trabalho, tokeniza, né, transforma ele num criptoativo e transaciona ele. Peer-to-peer, como se fala, né? A pessoa transaciona com outra pessoa aqui, o cliente, né, com o vendedor, comprador, sem interferência de ninguém, tá? Ele vai ter facilidade de conversibilidade por conta disso. Pô, muito fácil, pô. Ana, tá vendendo seu livro aí? Ah, você tem um curso novo? Pô, vou comprar, quero fazer. Quanto custa? Ah, custa 30 e, sei lá, 2 criptoativos. Ah, tá bom. Pumba. Qual é a sua chave? É tanto, ah, beleza. Pum, transferir. Acabou. O Pix, nesse sentido, seria muito bom. Se não tivesse dominado pelo lado escuro, seria muito bom. O Drex, que é o nosso real digital, que eu já vou falar, também seria muito bom. Tá? Se não fosse assim, porque a ideia é boa. O problema é o que eles fazem com isso, né? O dinheiro não é ruim, o problema é o que se faz com o dinheiro. Esse é o ponto, né? Enfim, ele vai ser de fácil transporte e manuseio, como eu já falei aqui, né? Você tem um celular, você transaciona com outra pessoa, acabou, fim de papo. Não precisa andar com um bolo de dinheiro nem com quilos de ouro, não, entendeu? Vamos seguir adiante aqui. Vamos falar um pouquinho um outro aspecto macro, né, da Rússia. Aqui eu fiz uma pequena comparação de Rússia e do mundo, tá? O mundo rico, principalmente, tá bom? Vamos lá, a Rússia ela tem uma baixa dívida pública e privada, ela tem um alto poder bélico, você tem que combinar com os russos antes de fazer, tá? Os caras são bons nisso aí. Eles têm um grande território, tipo, são o maior país do mundo, né? Eles têm uma grande população, tem 180 milhões, mais ou menos, de habitantes, é razoável a população lá. Tem uma alta tecnologia de ponta, os caras são realmente bons, tá? Eles são ricos em commodities também, entendeu? Tem várias commodities que eles são muito bons fertilizantes, tem né, gás natural, enfim. Questões cultural do povo, é um povo de cultura milenar, não é alguém no Brasil que tem 500 anos de história, os caras têm aí uns 2.000 anos de história, entende? História milenar, né? Então eles têm uma raiz, um nacionalismo, um patriotismo, uma coisa do russo de ser, entendeu? E eles têm a herança, para quem gosta do assunto mais místico, né? A herança dos hiperbóreos, dentre outras, né? Então faz sentido a gente abordar e entender que o povo russo é diferente em alguns pontos, tá, pessoal? E não é à toa que a Rússia tem tido um probleminha lá perto, né?
Enfim, o mundo, como é que o mundo está? Bom, o mundo está com dívidas, a dívida pública tem subido no mundo inteiro, e a privada mais ainda, ok? Eles têm, o mundo também tem um alto poder bélico, é verdade. O mundo, obviamente, tem um grande território, né? Os demais países ricos aí têm um grande território, Estados Unidos, Europa, né? Também tem uma grande população, evidentemente. Alta tecnologia, sim, isso aí todos têm, né? Só que tem um detalhe, eles dependem muito mais de commodities. Sejam elas quais forem, tá? Minérios, energéticas como petróleo, agrícolas em geral. Tá? A Europa não produz, por exemplo, toda a quantidade de comida que ela consome. Ela tem que importar isso, por exemplo, do Brasil. Entendeu? Japão, mesma coisa, assim por diante. Tá? O povo ele está sendo desconstruído. Se a gente reparar no caso da Europa, que eu citei aqui, a quantidade de imigrantes que tem ido para a Europa. Será que é por conta, sabe, reação, problema, solução, né? Nossa, temos um problema no continente africano, ou lá na guerra da Síria e tal. Não, vai lá para a Europa, vai lá, manda um navio inteiro com imigrante, tá, refugiado, manda uns carinha mais forte, mais parrudo também, que saiba usar armamentos, inclusive, porque de repente precisa, né, e tal, enfim. Vocês entenderam que a coisa está sendo desconstruída, né? Os valores tradicionais, questões de família, a própria religião tem sido deturpada, né? O próprio Islã, gente, quem é muçulmano aí? Gente, o Islã não é só aquele fanatismo de homem-bomba, de homem que espanca a mulher. Essa visão também está errada. Mas tem se vendido, tem se feito do Islã um mero papel de manobra dentro da própria comunidade muçulmana. Infelizmente é triste, mas é verdade, isso tem acontecido. Né? Tem gente sincera, é óbvio que tem, mas obviamente tem sido usado como massa de manobra, como as outras religiões também. Infelizmente, né, pessoal? Enfim, os países ricos também têm uma história milenar, muito embora isso seja contestável em alguns pontos, né? E tem diversas heranças também de raças e civilizações e etc., que aí um especialista no assunto pode argumentar mais que eu, né, de história proibida aí, que pode falar sobre isso, tá? Bom, vamos falar de reforma tributária do Brasil? Seguinte, nós somos os campeões mundiais, gente. Esse aqui é uma imagem que eu tenho aqui, Ana, e ouvintes, do tempo gasto no pagamento de impostos, tá, gente? Nós ficamos 1.958 horas por ano pagando impostos. Isso é muita coisa, gente, é muita coisa, tá? Assim, o Brasil está no 125, centésimo, 25º, né? Do mundo aí do ranking, quer dizer, um ranking infeliz, né? A gente é campeão ao contrário, né? Enfim, mas se não bastasse isso, o Brasil está tendo déficits nas contas públicas nos últimos 2 meses. Não por acaso a OCDE fala que precisa haver reformas estruturais e tributárias nos países em desenvolvimento. E aí você vê que o Brasil tem um problema, temos um problema. Aí qual é a reação nisso? Nossa, ficamos 1.958 horas por ano pagando impostos, meu Deus! Qual é a solução? Reforma tributária. Depois de 30 anos discutindo o assunto. E aí, aquela coisa, né, gente? Em resumo, o que a reforma tributária vai fazer? Ela vai vamos lá. Vamos entender algumas coisinhas aqui, pessoal. Isso é importante. Se o Estado quer ser mais forte, quer controlar e impor um monte de coisa, o Brasil tem um seríssimo problema, que é tanto a evasão fiscal quanto a elisão fiscal. Elisão fiscal é o jeitinho brasileiro de pagar menos imposto, tá? Inclusive na área financeira a gente trabalha com isso, tá? Só que assim, tem muita gente que produz produtos e presta serviços, sabe o camelô ali da rua? Que tipo, ele compra um produto e vende no dinheiro físico e elisão fiscal é o nome disso. Tá? Não é errado, mas você não paga imposto, porque você não declara para a Receita, você receber no dinheiro físico, em espécie, né? E o dinheiro tem sumido. Pode reparar, o dinheiro físico, em espécie, tem sumido, tá? Papel moeda, né? Tem sumido. Então, assim, a questão tributária é muito complexa no Brasil. Ela realmente é complexa. Isso foi feito de propósito ao longo do tempo, para que o Brasil ficasse atrasado. Porém, os caras querem controlar o Brasil é importante para eles. No aspecto espiritual, no aspecto de commodity agrícola, principalmente, tá? Os demais, o Brasil é meio irrelevante. Mas nesses 2 pontos, o Brasil é muito relevante lá fora, né? Então, e é o seguinte, como é que eles vão aumentar o controle para implementar até a própria moeda do Banco Central?
e a tal da marca da besta, que eu entendo que é muito mais um QR Code do que um chip. Bom, eles precisam simplificar, gente. Então você paga ICMS, ISS, ICMS estadual e ISS municipal. O Brasil tem, sei lá, 7 mil e não sei quantos municípios agora de cabeça, mas são alguns milhares de municípios. Cada um tem o seu imposto sobre serviços, que é o ISS. Vamos simplificar isso, vamos criar o IBS, que ele vai juntar, né, vai consolidar o ICMS, que é estadual, cada estado tem o seu, e aí tem toda aquela engenharia tributária, que se você produz um serviço, um produto aqui, mas você quer vender na Bahia, é melhor você produzir na Bahia, vender lá e depois importar para cá. É um negócio de quem tem franquias sabe muito bem o que é essa engenharia tributária para se pagar menos imposto no Brasil. É um negócio absurdo, gente. Então precisa simplificar. Olha só, temos um problema. A reação das pessoas é essa. Meu Deus, que engenharia tributária. Qual a solução? A solução do amor. Vamos criar uma reforma tributária, porque ela vai simplificar, ela vai ter setor que vai pagar menos imposto, vamos ajudar a educação pública, as diretrizes das normas educacionais que a ONU fala para o governo federal fazer, que as escolas privadas também fazem. Entendeu? Então, assim, a coisa, eles não dão ponto sem nó, gente, tá tudo amarrado, tá? E aí vão criar, né, substituir PIS/COFINS e o ficou COFINS com tio, não tem tio, tá? PIS/COFINS e o IPI, para ficar tudo no CBS. Tá, vai simplificar, que bom, você vai recolher uma única guia e pagar tudo, que ótimo, que lindo. Nossa, tão... Sabe, fico tão contente com um negócio desse, cara, impressionante, né? Enfim, só que assim, só que não, tá, pessoal? Vou mandar aqui um pouquinho mais. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Para quem é ou já foi MEI, eu já fui MEI algum tempo atrás, o MEI, ele agora tem, olha só que interessante, tem o seu lado que parece bom, tá? Porque, de fato, a ideia é boa, de você simplificar a vida do MEI. Quando o MEI presta um serviço para outro prestador de serviço, necessariamente ele tem que emitir uma nota fiscal. Para a pessoa física não é obrigatório, ainda, tá? Mas para outra PJ ele tem que emitir nota fiscal. Então você tem lá o certificado digital, né? O acesso o portal lá do governo. Isso aqui é um link oficial, tá, gente? Do governo. Enfim, então a ideia é de simplificar essa vida para o MEI. Né? Então, ele vai e emite a nota fiscal. E, obviamente, o MEI já paga uma tributação menor. Tá? Mas simplificou a vida do MEI, a gente tem certificado digital hoje em dia, que legal, né? Que coisa interessante. Eu vou voltar daqui a pouco nesse argumento, guarda essa informação do MEI aí, e da questão tributária. Vamos falar sobre as crises. Eu tenho que falar disso. Muita gente me pergunta. Eu já fiz um estudo, né? A tese que eu tenho, voltando ao princípio do canal, que eu comecei a falar, por que eu acho que vai ser agora setembro, outubro? Porque, olha só, a grande depressão do século XIX, ela começou nessa época. O pânico bancário de 1907, que depois o JP Morgan e mais alguns criaram o Fed por conta dessa crise, não por acaso começou nessa época. A crise de 29, lembra lá no período entre batalhas, né? Aconteceu nessa época. O segundo conflito lá começou em 1º de setembro, nessa época. O choque do petróleo de 73 foi nessa época. A Segunda-feira Negra de 87 foi em outubro, nessa época. A parte das grandes quedas da bolha da internet, né, a bolha.com lá de 2000, 2001, aconteceram nessa época, tipo 11 de setembro. Foi nessa época. A crise financeira de 2008 foi nessa época. Como eu disse também aqui, a questão do 2020, né, que aconteceu lá, que começou em Hubei em outubro. Portanto, se eu fosse inferir uma data, que é difícil, eu posso estar errado, tá, gente? Novamente eu falo. Então, vai ser nessa época. E aí tem aquela frase, né? Poxa, 2020, não conteste tal coisa, 2021, não conteste e tal. Eu chuto a dizer que o próximo argumento vai ser assim, não conteste o sistema financeiro. Porque eles vão querer impor, na marra, algumas regulamentações. E aí que eu falo, você vai sair fora do Brasil, vai morar no exterior? Que bom, porque eles vão fazer lá também. Então, você está ciente disso. Que acha que o Brasil é o único problema do mundo. Não, só existe o Brasil no mundo. Não. Lá fora pode ser pior que aqui, porque lá a polícia e a lei funcionam mais que aqui. O brasileiro dá o seu jeitinho, pá, entendeu? Faz um esquema, vem aqui uma hora aqui em casa, fica um tempo ali e tal. Lá fora não é bem assim conversa, especialmente país desenvolvido, entende? É mais difícil você burlar.
Enfim, então eu acho, na minha visão, que vai ser algo nesse sentido, não conteste o sistema financeiro. Tá? Então, porque vai parecer bom. Não. Quem é que duvida que um determinado medicamento é... Gente, agora o problema é como é que os caras fazem isso. Aí é o X da questão, né? Despertos entenderão o que eu estou falando. Vamos seguir adiante aqui. Aqui é só um gráfico, eu usei menos gráficos dessa vez, tá, Ana? Mas é muito interessante a gente ter uma pequena correlação. Já tá o... Gente, se eu pudesse usar um fator de crise, o que eu posso usar? Tem vários indicadores macroeconômicos, tá? Mas eu preciso escolher pelo menos um, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui a questão da geração de empregos novos e o aumento de desemprego. O gráfico à esquerda, ele mostra aqui, né, as últimas 3 crises aí que teve, a bolha do .com, a crise financeira de 2008, o C19 em 20, né? E olha só como você teve aqui a questão da geração de novos empregos. Toda vez que os novos empregos caem, você tem crises. Tipo, e não foi só nessa época, tá? É que o gráfico ele mostra só essa época aqui. Mas houveram, né? Isso sempre aconteceu, historicamente, sempre, nos Estados Unidos e no resto do mundo, tá? Parênteses, como é que tá a China hoje em dia? Entendeu? Como é que tá essa questão? O Brasil já está dando sinais de que não tem tantos bons empregos assim e tal. Europa não está também tão bom. A gente já vê sinais disso acontecendo, tá? Se a gente pegar agora vamos para o gráfico da direita, tá? Se a gente pegar e inverter essa curva aí dos novos empregos, né, novas oportunidades, existe uma correlação que é impressionante com o desemprego, que o desemprego sempre sobe em crises, como foi em 2001, como foi em 2008, como foi na explosão lá de 2020, depois voltou tudo. E olha que interessante, você tem uma setinha ali que provavelmente indica uma subida. Então, quando você ver a subida do desemprego, é um dos fatores que vai acontecer, gente, tá? Em algum momento vai acontecer, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu peguei aqui essa foto para entender, porque assim, existe uma coisa em economia chamada ciclos de mercado, tá, gente? Essa aqui é uma foto que eu achei muito interessante, eles mostram, é um gráfico bonito, colorido e tal. Provavelmente a gente deve estar ali numa fase de negação, o Daniel ali, para quem está lendo, de negação nesse momento, tá? Porque assim, você fala com qualquer gestor, gestor de investimento de fortunas, eles falam, meu, esse negócio do fim do dólar, esse negócio de dívida pública americana, isso sempre, sabe, isso é impagável, já sabemos disso, mas assim, não, o mundo vai continuar como está, vai vir uma recessão, recessões acontecem e tal, ok. Bom, tem a sua lógica no argumento, existe até essa possibilidade, é verdade, a gente tem que levar em consideração, mas me parece que dessa vez a coisa realmente é diferente. Tá? Ela deve ser algo mais longo, deve ser muito mais impactante e deve vir atrelada com outras coisas juntas. Questões sanitárias, questões climáticas, como a gente abordou aqui um pouquinho, né? Questões até exopolíticas, né? Devem impactar muito, inclusive, aqui, dentre outros fatores espirituais, né, etc. Então, assim, o fator econômico é um deles. E me parece que a gente está num fim de ciclo onde muitas pessoas ainda estão negando, inclusive profissionais do mercado financeiro. Entendendo que, porque quando você olha a notícia, gente, tudo bem, teve um aumento lá de falências, o preço, as casas americanas, tá bom, a China está em crise. Realmente, mas assim, é o ciclo, faz parte, isso passa. De fato, crises passam, só que como que elas passam, né? Quem gerou a crise, o que quer com essa crise? Eles querem mais poder, mais controle. O filme Matrix mostra muito isso, né? O Neo conversa né, com a Oráculo lá e ela fala, o que uma pessoa de poder quer? Mais poder. E como o mundo tem perdido poder, porque tem uma galerinha desperta aí, eles querem implementar certas coisas. Tá bom, gente? Então é importante entender essa lógica de como é que eles trabalham, tá, gente? É importante entender que conheça o seu inimigo, pra saber como jogar esse jogo aqui, tá, gente? Outra coisa interessantíssima, pessoal, que a gente fala é o seguinte, quando a gente fala de China, que é hoje a segunda maior economia do mundo, que está numa bela de uma crise lá, não só climática, mas financeira mesmo, eles têm reduzido o nível de exposição das treasuries, ou seja, os títulos públicos americanos, tá? Isso tem caído bastante nesses últimos anos, ok? Por que a China tem feito isso?
Porque ela percebeu que o endividamento americano e a dívida pública americana é impagável. E é interessante perceber que quem fomentou esse grande crescimento chinês foi a Europa e Estados Unidos. E a Europa era a maior credora americana, não por acaso, porque ela fomentou muito essa política americana que a gente está vendo hoje. Hoje ela está se desfazendo disso. Daí você tem os BRICS, que a gente precisa falar dos BRICS aqui. Falamos da Rússia, né? Falamos da China, tem a Índia, o Brasil, a África do Sul e a galera que está vindo aí, né? Argentina, Arábia Saudita e tal. Deixa eu só fazer uma outra, só avançar aqui, tá. Vamos lá, gente, só falando do BRICS rapidinho. A gente tem visto um movimento do... Oi. Não, eu tô falando que muitas pessoas ainda não acreditavam que iria chegar tão perto, né? Como chegou aí na Argentina, né? Um país que era muito rico, mas a gente está vendo que a crise é global e existe uma intenção global também, né? Então, aqui são probabilidades, mas em cima de o que aconteceu, em cima de gráficos, de estatística, para que as pessoas possam ter uma ideia do que pode ser previsto, não é bola de cristal, é estudo de probabilidades. Então, vamos prestar atenção, porque muita coisa pode estar por vir já. Sim, sim, é bem isso mesmo, mano. A gente tem que trabalhar com cenários possíveis, né? E não à toa, a China e os BRICS, eles estão querendo fazer uma moeda própria, com lastro em ouro, tem uma conversa e tal, né? Talvez um sistema novo financeiro e tal. E se a gente parar para ver num sistema mais macro, pode ser, é uma tese interessante, né? Que as forças que atuam nesse planeta, aí no nível mais exopolítico, talvez estão usando os BRICS, onde a Rússia é importante, onde a China tem peso, o Brasil, com o seu aspecto espiritual e commodities agrícolas, tem peso, a Índia, com a sua população e força bélica, também tem peso, e até questão espiritual também. Enfim, e os demais a gente tabela, né? África do Sul, Arábia Saudita, com petróleo, tem peso, né? Eles vêm de tabela porque se você precisa gerar uma grande crise mundial, então faz o seguinte, cara, ninguém vai mais comprar o petróleo no petrodólar. Você imagina se de repente os BRICS chegarem e falarem, olha, o BRICS tem quase 40% do PIB do mundo. Do dia para a noite, olha, 40% do PIB da transação de petróleo, do PIB do mundo, agora vai ser tudo em iene, ou em rublo, ou numa moeda do BRICS, uma criptomoeda do BRICS, por exemplo. E os bancos centrais vão aderir a essa política aí. E é interessante a gente pensar o seguinte, a Rússia, com todo o elogio feito aqui, eles não são uma democracia. Eles também não são santos, né? É importante dizer. Então, às vezes a pessoa pode me criticar por isso, mas não são santos. A China é uma ditadura, né? A Índia até se ressalva um pouquinho, beleza. O Brasil, vocês estão vendo a situação aí, né? Como é que tá, né? A Arábia Saudita também não é uma democracia assim, não. Tem os seus probleminhas lá. A Argentina está quebrada. Os demais países, a África do Sul, também não é o melhor país. Tem seus problemas e tal, em tese é uma democracia, etc., né? Já sediou Copa do Mundo e tal. Enfim, e os demais países também vêm de tabela. Só que assim, gente, me parece que não deve ser algo bom que deve vir por parte dos BRICS. Tá? Só que eles vão gerar um catalisador financeiro, um grande problema na área financeira, para dar essa quebra e ter esse jogo de poder, essa multipolaridade. Né? E aí tem o fator bélico que deve acontecer em Taiwan, né? Já está acontecendo lá no leste europeu, deve se escalar um pouco mais. São possibilidades que analistas feitos em diversas áreas aí de geopolítica têm falado. Tá? Então, a gente tem que considerar o impacto econômico que isso vai ter. Só para citar o caso de Taiwan, gente, se eu não me engano, as reduções das negociações feitas quando houve conflito lá no leste europeu dos Estados Unidos com o resto caíram em 50%, salvo engano, tá? A Bolsa de Moscou ficou parada uma semana. Então, havendo algum problema de estouro lá com questão de Taiwan, pode ser que o comércio internacional seja drasticamente afetado assim, em coisa de um mês. Então, pode ser que comece a faltar peça. E aí pode ser que os Estados Unidos não consigam honrar suas dívidas. E aí a China tem se desfeito dos seus títulos públicos, né, americanos, também prevendo essa possibilidade. Enfim, é um contexto, são várias variáveis, vários detalhes aqui que tem que olhar no cenário macro para se aventar as possibilidades do que está envolvido aqui. Tá bom, gente? O assunto é longo, dá um estudo de pós-graduação nisso, tá? Vamos avançar mais um pouco aqui.
Bom, pessoal, aí vamos lá. O que, que eles querem, então, com isso, né? Lembra? Reação, problema, reação, solução, né? O mundo é escassez, o mundo é dívida, o mundo é alienação. Você nem sequer sabe o que poderia ser melhor. Como você não sabe o que poderia ser melhor, e temos um problema que precisamos resolver esse problema, vamos, então, saber o quanto que você ganha. Por isso é que eles estão fazendo essa questão toda do MEI, da reforma tributária. Quanto é que você ganha? Por isso que vem o Drex, o Real Digital. Quanto é que você ganha? Quais são as categorias, né, os setores aí da economia que geram mais rendimento? Que interessante. Saber por onde terá meios de, se preciso for, atacar e controlar e cobrar por isso. Eu falo do governo brasileiro e dos demais governos do mundo, tá? Daí a ideia das moedas centrais. Eles vão querer te chipar fisicamente, que provavelmente, na minha visão, vai ser um QR Code, ok? Eles vão tirar a sua propriedade básica, carro, casa, empregos, né? Aliás, lançaram essa semana uma lei, né? O STF nosso aqui, eu acho que nem posso falar muito, mas quem tem acompanhado as notícias viu o que aconteceu, né? Eles vão querer limitar questões energéticas em geral, renováveis do cidadão comum. Por exemplo, a regulamentação dos painéis solares, né? Quem é profissional da área sabe o que eu estou falando, como isso é uma coisa que tem dado polêmica, né? Antes era tão simples, você pegava, instalava em casa e pronto. Ah, não, agora tem toda uma regulamentação que os caras podem vir a cobrar multa se você tiver luz elétrica em casa de painel solar. Pode chegar a esse ponto, tá, gente? E tributar, né, os fabricantes dos painéis solares. Está aumentando o imposto. Sim. Limitar acesso aos metais críticos. Não é ouro nem prata, aqui a gente está falando de cobalto, de lítio, de níquel, de silício, dentre outros. Né? Limitar a possibilidade de comidas. E aí a gente tem aquela coisa de você ter comidas transgênicas, comidas vindo de insetos, comidas sintéticas, entendeu? Então, assim, isso já está acontecendo, pessoal, para quem não percebeu, né? E, inclusive, está acontecendo mais lá fora, na Europa e Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Então, eu vou viajar para a Europa. Então, você vai comer comida sintética, vai comer comida de inseto, vai comer comida transgênica. Aliás, o Brasil é muito bom no agro, E quem está por detrás do agro é a Monsanto, é a Bunge, são os fármacos, né? Então, assim, é bom porque eles mandam. Por isso que a pequena propriedade, que esse não é um assunto esquerdista, como se fala, eu sou muito a favor da pequena proprietária, pequena propriedade, pequeno produtor, agrofloresta, permacultura, trabalhar com questões naturais, tá? A gente tem projetos disso, eu vou mostrar aqui, tá? Economia sustentável. E também você ser produtor do seu próprio alimento. Se todo mundo pudesse, né? Mas às vezes é um pouco complicado, a gente até entende, mas isso pode ser uma grande saída para quem tem aí vontade de empreender. Uhum. Verdade, verdade. E tem projetinhos disso aí, tá? Bom, censurar os discursos de ódio, de desinformação. Lembra? Temos um problema. Nossa, tem uma fake news. E tem mesmo, gente, fake news. Temos um problema. Qual a solução? Não pode. Censura, abafa. Controle climático em geral, né? Bloqueio de sol, formação de nuvens, né? O Havaí aconteceu um negócio interessante lá. Na China está acontecendo um negócio interessante. Hong Kong teve as maiores enchentes de todos os tempos, desde quando começaram a medir. Por acaso, né? Limitar a produtividade agrícola, um novo sistema econômico com moedas digitais e bancos centrais, né? Daí a gente já está, obviamente, falando disso. Créditos sociais, esse é outro ponto fundamental. Brasileiro, não só brasileiro, né? O welfare state, lá na Europa, é muito comum o imigrante para lá. E eles vivem de... não todos, né? Claro, tem exceções, né, gente? Mas, assim, a regra geral é essa. Você viver de benefício do governo. Em 2020, 2021, a gente viu isso nos Estados Unidos, né? Com o governo do loirão lá, né? O Trump. Que as pessoas viviam de renda, ganhando do governo, né? Que bom, sem trabalhar, endividando o Estado. Então você quer desfrutar desse... Lembra, temos um problema, a pobreza do mundo. Como acabar com a pobreza do mundo? Tendo um Estado forte, um Estado que fomenta, que ajuda o seu cidadão. E por isso ele precisa arrecadar impostos, porque temos que distribuir equitativamente a renda, né? Então tem todo esse discurso na questão tributária. Mas para você ter acesso ao crédito social, você vai ter que cumprir certos protocolos. Não se esqueçam disso, gente.
tá? E o pessoal, e aí eu faço uma crítica com todo carinho a quem é religioso, né, católico, evangélico aí, espírita também, mesmo muçulmano, dá a tal marca da besta, né? Se fala tanto igreja de profecia bíblica e tal, mas a galera vai aceitar isso assim, porque eles não vão vir com um discurso de violento, eles vão vir com um discurso que parece lógico, parece óbvio, gente. Você quer comer? Você quer um benefício social da Caixa? Ou de qualquer, né? Olha, seguinte, cara, você vai ter que ter seu CPF regularizado. Só que para ter seu CPF regularizado, você vai ter que ter um passaporte. Você vai ter que pagar um imposto assim. Você vai ter que aceitar um negocinho aqui. Você vai ter que. Entendeu? E é isso, gente, que vai ser. Então, isso já está acontecendo e quem está acompanhando está vendo o que está acontecendo. Outra coisa, gente, o governo central, de qualquer lugar do mundo, incluindo o nosso, ele é um poder. O poder não pode ficar vago, porque senão alguém ocupa ele. Então, como ele tem que ser o poder, teoria geral do Estado, filosofia do direito, né, sociologia, teoria econômica, economia política, tá. Mano, que nome lindo. Tá bom, o Estado, o governo central, precisa se garantir. Ele precisa pagar os seus funcionários, o seu poder de Estado. E quando você tem uma crise que gera desemprego, gera arrecadação, diminuição da arrecadação dos tributos, crescimento de dívida estatal, depreciação da moeda oficial, falência de empresas, iniciativa privada, né? Aumento de taxa de juros, crescimento de pobreza, inflação, desemprego, estagflação, né, como se fala, distúrbios sociais diversos. Ou seja, você está com uma situação caótica. Meu Deus, temos um problema, olha, a crise, meu Deus, o desemprego, porque a violência, porque as empresas estão quebrando. Ah, nossa, e agora? O Estado é forte. Então, por isso que eles estão fazendo também o aumento da arrecadação tributária, reforma tributária para simplificar, ok, mesmo que diminua alguma coisa aqui e ali, tá? Mas é para isso, tá, gente? É nesse sentido, é isso que o desperto tem que ficar ciente. Se o cara vai dizer da portaria, da normativa, da instrução da Receita Federal, porque a CVM agora, na sua instrução normativa, número 24 de 2000 porque o Banco Central agora lançou também um programa de não sei o que e tal, gente, acorda. Muito bonito no discurso, na aparência, mas não na essência. A essência é outra. Tá tudo corrompido, tá, gente? Eles não querem o nosso bem. Infelizmente, tá? Deveriam, mas não é o caso. Então, fique esperto com isso aí, tá, pessoal? Bom, vamos falar de lei, né? Falei, citei questão de direito. O que diz a nossa Constituição? Porque, Ana, outra coisa. Muita gente me pergunta, André, o que eles vão fazer? Meu Deus, eu vou abrir uma hold lá no exterior, porque vão sequestrar meus bens, vão confiscar meu fundo DI. Nossa, né? E agora? Bom, a Constituição diz o seguinte: a ordem social tem como base o primado do trabalho e com objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Lindo na teoria. Parágrafo único. O Estado, olha só o poder estatal aqui, ó, o governo, exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e avaliação dessas políticas. Em caso, é que é um outro artigo, tá? Eu só mudei a ordem do artigo, mas enfim. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria, e daí, ó, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Portanto, tecnicamente falando, o governo não vai, o plano Collor aqui, tá? Ele não vai confiscar a poupança, o fundo DI, o CDB do banco, não vai. Em tese, não vai. Não vai. Que tipo, você acredita que não vai, né? Não sei. Vamos lá. Faça a pergunta corretamente, André, pessoal. André, eu sei que você está colocando aí, eu vou dar uma introduzida aqui no pensamento, que depois acaba esquecendo, espero não estar atrapalhando, mas tem gente falando que nós estamos colocando medo nas pessoas. Eu queria deixar um pouquinho mais tranquilo esse pessoal,
porque a nossa live não é uma live para você ficar buscando ajuda somente aos extraterrestres, tá? Ou assuntos que não sejam reais. Hoje, o que a gente sabe é que estão acontecendo algumas medidas que são reais. Nós estamos fazendo aqui um estudo do que aconteceu lá durante todo esse tempo e o que pode vir, né? Todo mundo sabe que pode acontecer sim, né? Não é de um dia para outro, ou num flash solar, que você vai mudar toda a estrutura que está aí no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso país. Então, aqueles que estão achando que realmente isso daqui é uma live para pôr medo nas pessoas, eu sinto muito em informar que não é medo, é real. Então, as coisas que estão acontecendo, não vamos ficar esperando o ex nosso aí, o nosso ex-presidente voltar, porque vai acontecer a mudança através de um flash. Não, não, gente, nós temos que ver a real e se certificar de que existe probabilidades, sim. O que nós vamos estar apresentando hoje é uma probabilidade de que está para acontecer algumas mudanças, inclusive mudanças no sistema financeiro que vão impactar o mundo inteiro, mas que já estão sendo programadas e mostradas, segundo as estatísticas, segundo o que já aconteceu. Nós temos que fazer esse estudo. Não tenham preguiça, não tenham medo de observar. Isso é muito importante. Tá? Então, o que acontece? Existe uma solução? Não é uma solução que vai fazer parte das pessoas. Espera aí que tem gente me ligando. Não é uma solução imediata, mas nós precisamos nos precaver. Se vocês estão aqui com a gente, é porque a gente está querendo a real dos acontecimentos. Nós tivemos aí várias lives anteriores, não só com o André, mas nós estamos aí antenados com os processos que estão acontecendo, tanto no nosso país como fora, tá? Mas a gente sabe que algo pode estar para acontecer e nós precisamos nos preparar. Somente isso. Se preparar como? Na observação, na conduta com o dinheiro, na forma de você procurar ajuda em termos de saber se orientar financeiramente, ou de repente começar a ver de uma forma diferente, é isso, né? Então, assim, não fiquem apavorados, porque tudo está sendo preparado, é algo que nós estamos vendo que pode acontecer sim, e se tirarem todo o sistema, toda essa vontade que a gente quer de implementar todos esses projetos, os projetos não só estão vinculados ao benesse que pode acontecer, mas é na forma da gente conduzir o nosso dia a dia, forma da gente conduzir também a nossa moral, a nossa ética, né? Quais os valores principais que a gente quer ter para a nossa família e também para a nossa sociedade. Então, esse é o movimento. Mas o André, por ser economista, ele é prático, né? Então, ele está trazendo informações técnicas aqui. Eu sei que vocês não estão muito acostumados a ver informações técnicas com muita teoria, mas é um momento para despertar. Então, nós temos que observar algumas coisas, né? Não é só ficar pensando que nós vamos ter ajuda segundo profecias e tal, desse ou daquele. Não, é a gente cair um pouco na real. Esse momento é um momento de realidade. Tá bom, gente? Então tá, André. Acho que você pode continuar. Não, foi muito pertinente, Ana, o seu argumento aqui, muito, extremamente válido. Deixa eu até dar uma corrida com os slides, porque é o seguinte, gente, assim, que eu acho que eu vou até passar isso aqui. A Constituição, tá, beleza, vamos avançar um pouquinho. O que você... Aqui, ó, eu queria chegar nesse ponto. O que vocês podem fazer, gente, na prática? Primeiro ponto de partida, que é o que a Ana está falando aqui, que eu vou usar um outro argumento, que eu falo para os meus clientes. Cara, não adianta você ter aqui 1 trilhão, 1 zilhão de dólares no exterior, propriedades e ativos de ouro, se você amanhã, dado o caos que vai gerar no mundo, e é possível que isso aconteça, você tem um surto psicótico ali, pega uma arma, ou sei lá, bate o carro, ou entra em depressão, sei lá, tem um loop que você fica maluco e não consegue mais. O que adianta?
Então é o seguinte, Ou cara, é tem uma legal você... enchente na sua cidade, você perde tudo, né? Tem N fatores. Então, a primeira coisa assim, se interioriza, vai para dentro de si, ponto. Todas as... a Ana, que é uma estudiosa, tem um canal muito bom nessa área já de anos, e quem estuda mais essa questão do despertar, por isso que é uma coisa complexa, não é só economia, né, é todo um contexto, você tem que falar Não da é questão só de... espiritual, né, gente? Não é Não, só espiritual, é é material, é físico, é orgânico. sim, e esse é o ponto, eu falo para os meus clientes, cara, em vez de você pegar no seu orçamento pessoal e fazer uma previdência privada, olha só, gente, eu falo isso, tá? Faz mais sentido você pagar por um curso de terapia, fazer um método de meditação, de interiorização. Cara, vai procurar um profissional da área terapêutica. Eu sugiro lá o pessoal da trilogia, eu sempre falo deles, tá? Meu, vai se interiorizar, se conhece, faz uma meditação, se conecta com o alto, com a sua linhagem. Meu, é isso, tá? É isso, cara, é para dentro o caminho. Porque essa realidade está sendo desfeita a cada dia. Então, assim, vai tudo esfarelar. Se a gente se ficar apegado na prata e no ouro, que é até algo importante, é relevante para a nossa vida material, a gente tem que conta para pagar ainda a gente tem esse modelo, né? O Bitcoin não está tudo isso, então, não existe o sistema financeiro quântico ainda e tal. Então, existe um paradigma atual, que ele está em processo de mudança para o novo, entende? A gente quer que seja da luz, do bem, do amor de Deus, da criação, como você queira chamar isso aí. Mas o fato é o seguinte, ele não está disponível 100%, ele está começando. E a gente tem que ter esse aspecto de interiorização para suportar a mudança. Quem já mudou de casa, de uma residência para outra, sabe o trabalho que dá, meu. Você pegar, encaixotar tudo, depois ir na outra casa, aí desencaixotar, e limpar tudo, e lavar louça, e lavar roupa, e limpar, e não sei o que, aí não lembra de deixou porque é novo, e o armário é diferente. Dá um maior trabalho, entendeu? E é isso, pessoal. Então você tem que estar o quê? Interiorizado, a sua casa interior. Esse é o ponto principal. Daí a gente vai falar, né? Tomar medida prudencial, pô, cara, compre ouro, tem um Bitcoin, saiba plantar, fomentar pequenos agricultores aqui, enfim. Aí você vai investir o restante, pô, vamos falar de fundo DI, vamos falar de um CDB, vamos falar de alocar no exterior, vamos falar de previdência privada, vamos falar de montar um negócio próprio, pô, legal, cara, vamos falar de franquia, tem várias coisas legais para falar de investimentos aqui, tá? E vamos propor um novo modelo? Vamos, mas assim, primeiro ponto é isso, é para dentro. Né? Ana, o que você falou, assim, eu me vi falando com clientes, porque tem gente que me liga desesperada, meu André, e agora? Tá, falei, meu, aí eu começo, não, peraí, cara, como é que tá seu nível de autoconhecimento? Ai, porque, veja, eu vi um curso lá de um guru, tá, mas e aí, você sabe, você faz, não, então, veja bem, e aí a pessoa começa, tá, pô, mas, e o trauma da infância? Não, porque, então, cara, vai se tratar, meu, vai se conhecer, vai se, sabe, se interiorizar, se harmonizar energeticamente, sobe o seu padrão frequencial, entendeu? Esse é o ponto principal. É que muitas pessoas, né, André, a gente sabe que estão passando por dificuldades financeiras até, né, e com medo de dar um passo na frente, porque a gente não sabe em que ponto que a gente está nesse atual governo. Medo de perder a propriedade, né, que teve muita dificuldade de construir, medo de não poder deixar de herança, né, para os seus filhos, porque isso também é o medo que eles estão me passando, insegurança por não manter o seu próprio trabalho e talvez a violência, mas isso são coisas que estão acontecendo, então as pessoas têm medo até de falar, poxa, eu posso tentar me juntar a produtores que estejam aí, a minha chácara é uma chácara pequena, será que eu consigo produzir? Será que eu consigo trabalhar com outras pessoas para que não falte alimento na minha casa, caso aconteça alguma situação diferente? É esse o propósito, vamos pensar fora da caixinha, tá, gente? Mas nesse sentido, tá? Não é momento de medo, é momento da gente saber se virar, né, com aquilo que a gente tem na mão. Ninguém está pedindo aí para vocês pegarem o dinheiro que vocês têm guardado e que vocês invistam em uma coisa que é invisível. Não, então a gente precisa fazer uma programação para que a gente possa ter certeza de que não vamos estar entrando numa furada, né? Então, o dinheiro é muito suado, é muito difícil, mas será que
o sistema bancário ele é o mais seguro? É isso que a gente está querendo botar para pensar. Será que eu guardar o dinheiro no colchão também é seguro? Ou ele vai desvalorizar e depois eu não vou conseguir trocar por nada? Então, é nesse sentido de colocar um pouco a cabeça da gente para pensar, né, André? É isso aí, é isso aí. Inclusive, quem quiser depois, Ana, a gente já pode abrir para o pessoal. Tem alguns projetos práticos nessa área de sítio, de sustentabilidade e tal, que a gente tem equipes multidisciplinares já disponíveis, que já tem farmácia natural, medicina de floresta, sabe? A questão de permacultura, com profissionais dessa área, né? A bioconstrução, saber utilizar o material da próprio local para construir, entende? Enfim, e outra coisa, o formato de ecovila, existe até um problema, e realmente ecovilas dão problemas, tá? Isso é verdade, mas a pessoa pode aplicar isso no próprio sítio. E de qualquer maneira, seja você morando numa ecovila ou no seu sítio, você tem que ter contato com amigos, vizinhos, você tem que saber trocar mercadoria com quem produz uma coisa que você não produza. Por exemplo, se no seu sítio for pequeno, muito dificilmente você vai conseguir produzir mel, mas você provavelmente vai conseguir produzir ovos. Então, seria interessante você trocar com quem produz mel os seus ovos, entendeu? Então, não precisa morar em ecovila, tá? Até porque a ecovila dá problema mesmo, é verdade. Mas, assim, você pode ter o seu sítio e saber negociar isso aí, saber otimizar, né? Fazer uma fonte de renda também daquilo, né? Então, e eu entendo que ele é uma medida até prudencial e até de vida, você ter um contato maior com a natureza. Porque a natureza, ela é natural, né? Então, a gente deveria ser mais natural no nosso jeito de ser. E essa sociedade, ela é toda artificial. Então, a natureza te remete a ser mais natural, a valorizar o trabalho, entende? Especialmente o trabalho de qualidade. Você tem que plantar a plantinha correta, deixar ela crescer bonitinha, ela floresce, aí você come, colhe, o animalzinho você cria ele lá, ele gera o ovo, gera o peixe, sabe? Você tem a beleza daquilo, né? A perfeição da própria criação. Foi Deus que fez, gente. Entendeu? A gente pode, inclusive, fazer uma associação com a forma de viver do Ubuntu, né? Que seria você aprender a conviver com as outras pessoas, com a sociedade, e também participativo, porque tem muitas pessoas que esperam só vir as informações e querer tudo de mão beijada, mas se você começar a aprender a conviver em sociedade, em comunidade, você vai ver que o outro, ele também é importante, você pode dividir com o outro informações, trocar experiências, fazer produtos e fazer aí as permutas, inclusive, não precisa ir morar numa comunidade porque você não gosta de dividir espaço com outras pessoas, mas você pode aprender a trabalhar com trocas de trabalhos, de serviços, isso é muito importante. Deixa eu falar uma outra coisa interessante, né, linkando também com esse assunto. Existe uma coisa hoje chamada franquia social, tá? Aí eu falo especificamente de alguns projetos que eu tenho conhecido, eu até indico se vocês quiserem conhecer, participar e tal, mas tem um especial que eu fiquei muito, assim, emocionado até de ter conhecido. Eles trabalham com dependência química, aqui perto da Grande São Paulo, né, em Carapicuíba. Inclusive, eu conheci no fórum lá da Trilogia Analítica, o pessoal da Trilogia, eles usam uma metodologia deles para aplicar as terapias, para ajudar a trabalhar com esse tipo de coisa, né? E, gente, eles são um formato. O que eles fazem? Eles têm um centro de atendimento na grande cidade, mas eles têm clínicas de atendimento fora da cidade, em sítios, por exemplo, né? E ele gera trabalho, gera renda para as pessoas, entendeu? Então, assim, gente, são formas de trabalho que você também pode ter nessa área. E isso é negócio, também gera dinheiro, quer dizer, gera trabalho, gera renda, sabe? Você empreende, você tem uma atividade de benefício social, tá? Enfim, então, esse formato de você criar pequenas associações comerciais de bairro, pequenas empresas locais, eu acredito muito no pequeno e no médio, tá? O grande, ele acaba sendo influenciado por manipular, então já está corrompido demais. Agora, o pequeno, uma que você tem mais potencial de crescimento, o risco é verdade que pode ser maior também, mas em compensação você tem vários grupos de pessoas descentralizadas, entendeu? Descentralizadas, todo mundo fazendo as formiguinhas, fazendo seus pequenos negócios e crescendo todo mundo junto. Eu acredito muito nessa pegada de trabalho aí, tá? Bom, eu preciso também comentar algumas coisas que a gente já tem pronto para quem quiser conhecer, especialmente a parte aí do que vocês estão vendo à esquerda, tá?
é uma tecnologia americana, elas estão chegando a 40 países, a gente já tem contato com o fabricante, temos todo o projeto pronto, montadinho. O que a gente está agora? Está na fase de levantamento de fundos, de custos, para implementar essa tecnologia, porque você tem que importar, você tem que ter um dinheiro, não tem como fazer. Ainda o dinheiro dessa matrix econômica, mas isso vai permitir uma cura de forma massificada para as pessoas e vai permitir geração de renda, de trabalho, de lucro, enfim, para quem quiser investir o trabalho disso. E outra coisa, é uma tecnologia dada lá de cima, aqui para a Terra, com o aval deles, a chancela deles, tá? Tanto é que esse pessoal é protegido até fisicamente desse tipo de ataque. Então, assim, gente, tem coisa, assim, nem tudo é perdido, né, Ana? A gente sabe que o mundo tem, gente. A gente tá nessa fase de mudança, tá? Tá, gente. Existe, tá bom? Existe sim essa possibilidade, sim, tá? Vamos seguir mais adiante? Nós tivemos várias pessoas aqui falando, inclusive, das tecnologias que estão chegando com a interferência. Tem muita gente que está vendendo serviço de tecnologias que ainda não estão à disposição, mas estão falando que já chegou. Então, todo mundo tem que ficar esperto, tá? Eu acho que é o momento de você saber que essas tecnologias existem, elas estão aí sendo produzidas sim, porque elas têm interferência aí desse plano espiritual e que quer realmente que nós façamos essa alteração, mas tem muita gente safada, tá, gente? Querendo ganhar dinheiro em cima disso. Então, vamos ficar esperto, não vamos acreditar de cara, né? Vamos aprender a pesquisar, isso é muito importante, porque saúde é uma coisa muito séria, né? Então, você não pode falar de cura, uma coisa que você não tem certeza, entende, gente? Então, assim, o que a gente está tentando é deixar vocês em alerta. Existe, sim, mas vocês têm que tomar cuidado. Olha só, existe uma fundação que eu já tenho trazido aí algumas vezes, que é o Rafael, que é da Fundação Cash, né? E é uma instituição muito séria que foi muito perseguido, muito. Por quê? Sim. Porque ele não poderia aparecer, porque ele sabe. E é uma coisa que você pode fazer em casa, que é o copo da vida, mas o pessoal tem preguiça. Tá? É uma engenharia isso, e você tem que ter a mentalização sobre aquele produto que você pode ajudar a combater algumas coisas que estavam acontecendo fisicamente nas pessoas. Só que as pessoas têm preguiça de ir lá estudar como é que faz, quer comprar tudo pronto, né? Eles têm aí várias cápsulas que já estão em Israel lá funcionando há muito tempo, mas as pessoas preferem comprar o material pronto, elas querem ir num local que fala que veio não sei de onde e que está lá à disposição e pagar 2, 3 mil reais, né, para passar pelo procedimento. Então, vai de quem quer, certo? Nós tivemos aí a ozonoterapia muito, vamos dizer assim, combatida, e hoje a gente sabe que ela faz a diferença, tá? E nós tivemos a homeopatia também sendo perseguida, mas que hoje a gente sabe que faz a diferença. Então, vamos ficar espertos, gente. Vamos parar de ficar acreditando em carrochinha, gente. Continuem com os seus procedimentos, mas vamos estudar. É isso. E deixa eu Não, perfeito. Deixa eu até complementar, Ana, porque é o seguinte, o pessoal às vezes, voltar aqui, o pessoal, por exemplo, infelizmente, você ouve muito golpe da Gessara e muito golpe da cama médica. Porque a galera quer a pílula mágica, sabe? Que vai fazer o que você deve fazer por si próprio. Por isso que a interiorização é melhor, porque você consegue se autocurar só com terapia. Mas, obviamente, existem técnicas energéticas que te ajudam e muito nesse sentido, tá bom? Mas é aquela coisa. E o que eu estou falando aqui são de coisas que eu fui ver. Eu tive testemunho de pessoas que passaram por isso. Eu indico para quem quiser. Gente, está aqui, vê esse site, entendeu? Agora, é uma tecnologia que você tem que importar para o Brasil, implantar ela, quer dizer, você tem um custo para isso. Mas isso tem um projeto, é uma coisa que a gente está estruturando o CNPJ ainda. Não estou vendendo cota, se alguém perguntar, então não estou vendendo cota de nada, tá bom, gente? Porque o projeto está sendo estruturado, tem toda uma lógica para ser feito isso antes, tá? É claro que eu quero abrir isso maior, depois eu entro mais detalhes com a própria Ana sobre isso. Se for conveniente, a gente faz uma live só explicando como funciona a tecnologia, quem está por detrás, quais países estão operando, já era. Você pode consultar no site deles, tem relato de pessoas, tem estudos clínicos. Quer dizer, é uma coisa concreta, tá, gente? Não é brincadeira isso aqui, tá bom? Deixa eu passar para esse aqui.
que eu já até comentei um pouquinho mais no privado, Ana, contigo, sobre um projeto que eu estou também encampando bastante, da Freedom Me, tá? Qual que é a ideia geral aqui, gente? É a gente ter um lastro. Por que eu falei das criptoativos, né? Você tem que lastrear os ativos, os tokens, né, as criptomoedas, em ativos reais, né, produtos, serviços, commodities e tal, e o trabalho, né? E você tem que remunerar as pessoas de acordo com a sua produtividade, porque daí você tira e quebra aquele aspecto especulativo do mercado financeiro, entendeu? Você quebra isso aqui e fala, não, você vai ganhar o justo, o que você merece, porque você trabalhou para isso, seja de uma forma ou de outra. E aqui é o seguinte, você tem que ter múltiplas fontes de renda. Esse é um princípio máximo que eu uso da educação financeira. Aliás, eu uso não. A educação financeira fala isso, o planejamento financeiro, as finanças pessoais, né? Você tem que ter múltiplas fontes de renda, tá? Liberdade de atuação, expansão do seu negócio para outros países, crescer, prosperar, produtos e serviços ligados à essência, né? Valores universais. Então, assim, a gente está hoje fomentando, gente, essa é uma das tecnologias que a gente está em processo ainda de desenvolvimento e tal, para gerar esse ambiente comercial saudável e entregar para as pessoas um jeito de que ela possa realmente prosperar. Do faxineiro que está lá, né, que tem o seu salário, ao diretor da empresa. Todo mundo pode prosperar mais ainda, se você tiver meios adequados para isso, entendeu? E a gente está fomentando essa tecnologia também, tá? Então, assim, o que eu falo muito aqui, né, eu vou agradecer, já encerrar aqui, porque acho que o tempo também já está indo, é assim, gente, e a Ana tocou em alguns pontos fundamentais. Eu sei que ela está percebendo isso com vários membros aqui do canal, né? E eu também com clientes, ou simplesmente quem tira dúvida, porque é isso, as pessoas estão muito desesperadas pelo que vem lá fora. Porque o que lá fora é caos e vai piorar, pessoal. Não se iluda, a coisa vai ficar ruim. Mas por que vai ficar ruim? Porque quem sabe. Porque, gente, Martin Luther King tem uma frase que eu acho fantástica. Ele falou certa vez o seguinte: eu não tenho medo. Como é que ele falou? Eu não tenho medo do grito dos maus. Eu tenho medo do silêncio dos bons. Cara, se nós somos despertos, a gente continua comendo a mesma comida que eles fazem, usando os mesmos bancos que eles usam, sabe? Vendo a mesma programa de cultural que eles nos fornecem, usando as mesmas roupas que eles fazem. Ué, você quer o quê? Quer coisa melhore? Então não tem como, cara. Olha, eu falo isso, Ana, porque eu estou empreendendo assim, estou contactando gente. Como é difícil você, por exemplo, Ecovila. Qual que é o grande problema que dá? Ego e trabalho. Você não tem um ambiente comercial saudável, porque você tem que trabalhar na terra e tal, dá problema. Nem todo mundo tem essa habilidade, é verdade, tá? Nem todo mundo tem mesmo, é verdade. E o ego, a vaidade de todo mundo. Pô, não dá certo. Nós estamos aqui, viu, André? O Egon contando muito bem sobre isso, porque ele tinha uma comunidade na época lá em Goiás, né? E há muitos anos atrás, acho que há uns 20, 30 anos atrás, e o maior problema que ele tinha é que as pessoas chegavam porque queriam lá ficar na paz e amor, né? Todo mundo numa boa, trocando experiências, mas trabalhar que é bom, nicas de catupiricas. Né? Eu quero abraçar a árvore, né? Sabe o abraçador de árvore? Ai, que lindo. É lindo, mas é o seguinte, amigo. Vamos abraçar a árvore, vamos trocar energia. E ele era muito duro, porque ele chegava e falava, ó, gente, é o seguinte, você está afim de entrar numa comunidade, você tem que trabalhar, você vai ter que carpir, você vai ter que lavar chão de banheiro, você vai ter que ajudar em alguma coisa, porque se você tem aí a sua inteligência para escrever, para montar um artigo, para você trabalhar, porque é muito difícil lidar com pessoas, né, gente? E não adianta a gente ficar só rezando, vamos rezar para o sol, vamos abraçar a árvore, vamos mentalizar que o mundo vai ser melhor. Não é assim. Vou tomar ayahuasca. Não, porque, né, ayahuasca. Vamos ascensionar, vamos trabalhar só com energia. Nós temos que ter prática. Como é que você vai comer? Como é que você vai juntar aí uma possibilidade para ter um colchão melhor? Né? Ninguém vai querer dormir no chão, né? Então, aí, gente, a comunidade é um conjunto de interesses que sejam bom para todos, né? Não adianta a gente viver só na ilusão. Foi isso que ele falou, porque muitas pessoas queriam se chegar numa comunidade para você somente absorver as energias, entrar em contato com a natureza, ficar rezando. E cadê a parte prática? Né? E quem que vai plantar? Quem que vai pintar a parede? Quem que vai limpar o banheiro? Né?
Quem vai fazer comida? Ah, eu não gosto de cozinhar, eu só quero ficar aqui meditando. Não é por aí. Então, nós estamos aqui falando de coisas práticas, né? Você está querendo fazer a mudança no mundo, você tem que ser prático também. De que forma? Vamos montar grupos de pessoas no seu bairro. A gente mora aqui em São Paulo, a maior parte são apartamentos, né? Então, não dá para ter horta, mas o seu condomínio, será que tem um pedacinho de uma terra que você pode negociar lá para você fazer a horta comunitária daquele prédio? Né? Ou você tem preguiça porque você vai ter que meter a mão na massa, vai ter que chamar o povo na reunião, porque reunião de condomínio é horrível. Mas será que você está oferecendo alguma coisa para esse povo? Vamos tentar pensar em algum aspecto, né? As pessoas que moram em casas, que tem um quintal, tem um jardim, porque as coisas vão piorar. Vocês acham que a gente vai conseguir, nesse momento, até 2025, ter a facilidade de ter vamos dizer assim, as verduras que você quer de uma forma orgânica para você, né? Será que você está preparado de repente, não ter fornecedor entregando as coisas aí na sua casa? De repente não vai ter internet, como a gente vem falando aqui. Vai acontecer, gente. Então, as pessoas vão ter que tentar ver de que forma que eu posso viver, não é só ser miserável, né? Mas de que forma que eu posso viver em comunidade, ajudar outras pessoas e produzir alguma coisa, né? Eu quero viver num sítio ou num condomínio que tem várias chácaras e essas pessoas podem trabalhar em conjunto. Podem, mas quem vai ser o primeiro a levantar a bandeira e falar, gente, vamos fazer uma comunidade aqui no nosso condomínio de chácaras, vamos trabalhar, será que está todo mundo disposto? Né? Todo mundo espera que o outro venha, mas cadê a ideia principal? Cadê? Quem é que vai dar o primeiro passo? Então, essa é para você ficar pensando que até 2025 muita coisa pode acontecer, tá? E vão acontecer mudanças geológicas, vai acontecer queda dos bancos, né? Vai faltar o dinheiro, como que vai fazer? Como é que você vai sentir? Eu vou guardar o meu dinheiro em casa, será? Então, como que seria essa mudança? Vamos ficar cientes de que as coisas vão mudar, o plano espiritual sobre a Terra, ele vai mudar para o nosso bem. Nós que estamos aqui estudando, a gente sabe disso, tá? Então, a Federação Galáctica existe. Tem gente que está falando aqui que eu trago o Ergon e agora eu estou trazendo o André, que está falando que realmente as coisas vão mudar fisicamente. Né? Então, gente, acorda. Nós estamos todos aqui juntos, nós estamos aqui tentando mostrar para vocês. Existem visões diferentes, mas são visões que estão falando para essa mudança. Esse céu que está aqui não é à toa, nós temos Saint Germain perto da gente, nós estamos aí antenados nessas energias, mas não é somente orar, é orar e fazer acontecer. Trabalhar. Vamos fazer acontecer. André, eu interferi muito em você hoje, André. Não, mas foi muito pertinente, eu gostei muito, porque é isso, Ana, a gente tem bastante ressonância, sinergia no nosso argumento aqui, porque eu sei que seu canal é sério, entende? E que nem o ano passado, a questão política do ano passado, né? Você esperava que o Messias fizesse alguma coisa por você, meu amigo, acorda, cara, vai lá e faz, entendeu? É difícil, então vamos se unir, cara, vamos... E olha, assim, eu já te falei, né, Ana, o dia que você quiser marcar um encontro, a gente faz uma convenção, me chama, porque eu vou apresentar uns projetos pra galera só num congresso, e assim, cara, o pessoal vai ficar assim de queixo, cara, o que tem de coisa, e coisa assim, você fala, meu, existe já pode ter, hoje já dá pra ter, entende? Só que assim, você vai ter que ir lá e fazer, você vai ter que, pô, cara, vou ter que fazer uma viagem, vou ter que pagar um custo de um curso, vai ter que fazer, vai ter que trabalhar, cumprir horário, vai ter que ter, gente, não tem jeito. André, estão falando aqui que outras pessoas falam que tudo vai melhorar. Vai melhorar, gente, nós não estamos falando que vai piorar, não. Vai melhorar, mas para ficar melhor, vai piorar. Como que você vai se virar durante essa fase que vai piorar? Porque para melhorar, vai ter que piorar, entendeu? Então, assim, para ficar bom, vai ter que ficar ruim. Vai ter que cair o sistema, vai ter que se virar. Sabe por quê, Ana? Deixa eu complementar. É verdade, assim, não é que
é que eu posso dizer? Eu não acredito, por exemplo, no mal, tá? Então não há males que vem para o bem na minha visão. Porém, vamos combinar uma coisa, cara, que tem gente que tem preguiça, má vontade, sei lá, ela não levanta enquanto a água não tá aqui, ó. Quando a água chega, ela fala, nossa, meu Deus, preciso me mexer, senão eu vou morrer afogado. Então, por que você deixou a água chegar aqui, né, meu? Você não viu o problema vindo? Nossa, tá chovendo. Não, você não sabia que ia chover? Sabia. Por que você não pegou, comprou capa? Ah, não quis, não sei, não deu tempo. Sabe as desculpas? Aquelas desculpas boas, né, que as pessoas dão? Ah, porque minha família, porque minha mãe, porque meu filho, porque eu trabalho, porque o horário, porque não tenho dinheiro, porque não tenho tempo. Porra, velho, faz. Senão nunca vai dar, meu. Daí, óbvio, o caos chega, mas nossa, meu Deus, por que vem o caos? E sim, por que vem o mal? Porque, óbvio, as pessoas de bem não agem. Elas que deveriam fazer, não fazem, entendeu? Então, eu sou meio. Aí eu vou ficar meio, meio bravo aqui, mas é isso que é a minha visão, sabe? Você tem que ser pragmático, meu amigo. É hora de fazer, cara. Ah, eu Sabe, vou eu acho, André, conhecer. é que as pessoas têm medo de ter o sangue frio. É, Ter sangue frio não é você ser frio, é você ser. Não sei, é que estão me ligando. É você ser frio, não ser consciente que pode haver uma mudança? Pode, deve, mas tem que partir da gente. Todo esse monte de gente que nós estamos trazendo aqui é para fazer a mudança, primeiramente, no interior, para colocar por exterior. Mas o que a gente está fazendo? Será que é isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Ninguém falou nada. Certo? Quer dizer, o pessoal ficou falando de 7 de setembro, gente. Morreu tanta gente lá no sul com aquela inundação, aquela chuva que pode ter sido uma chuva que não estava dentro do sistema, conforme nós falamos aí no Olhos para o Céu, que a gente teve aqui essa live, o pessoal não viu ainda. Será que esse monte de enchente que está acontecendo por aí é tudo porque é a natureza? Ah, tá tudo certo. Certo? Existe uma metodologia que as pessoas atribuem que realmente é porque Deus quer, né? Ah, tá tudo certo. Gente, não está certo, não. A gente pode estar ajudando outras pessoas que estão lá, de repente pode, mas não é só mandar alimento, mandar roupa. Nós temos que nos prevenir, porque pode estar havendo uma mudança, que a gente sabe, nas placas tectônicas, que isso é real, né? Que está sendo aí solos. colocado, né? E a gente precisa se prevenir. Olha, vai acontecer de repente uma inundação aqui na minha cidade, o rio vai transbordar. O que a gente está fazendo? Vamos tentar se unir, as pessoas que estão ali perto de lugares que têm perigo, né? As encostas nas estradas, né? Nós estamos vendo a chuva aumentando e as pessoas não estão antenadas, porque parece que o pessoal está achando que é tudo normal. É assim mesmo, né? Deus É, quis, Deus quer, gente, pelo amor de Deus, não tem mais então, essa de Deus quer. Estudou, já viu, põe em prática. O que nós é, estamos fazendo aqui durante esses 3 anos? Estudando, antenando, vamos fazer as nossas meditações, vamos esperar, mas vamos nos ajudar, vamos sim, nos amparar, vamos formar as pessoas que queiram realmente fazer a diferença. Ninguém está falando aqui para ir morar em comunidade, não, isso. gente. O É uma Ergon, opção, o se for o Denisiana, caso. são Uhum. todas pessoas que são antenadas em esclarecimentos, cada um no seu setor. O Denisiana tem um trabalho maravilhoso, falando aí de todos esses processos, né, que estão acontecendo. O Ergon também, sendo que ele sabe que está para acontecer uma mudança e ele não pode falar claramente, porque ele tem contatos com pessoas que estão antenadas numa outra esfera, não faz mal, cada um no seu, no seu quadrado, tentando unir as pecinhas. O André, aí o estudo dele é econômico, vai haver uma mudança econômica. Não vai vir aqui uma pessoa e falar para você, você vai ser a pessoa que vai coordenar todo esse trabalho social e tudo mais. Você pode ser essa pessoa que vai ser escolhida para trabalhar num projeto social, mas será que você está preparado? Será que você sabe quais são os meios? Como que a gente vai poder agir? Se hoje o André tivesse aí bilhões nas suas mãos,
Como que ele, como economista, ele estaria preparado a investir em tecnologia, em É, projetos sociais? Ele estaria preparado, porque ele foi atrás, né? Mas eu sei que a gente não tem essa expertise. Ele foi conhecer as comunidades que estão já fazendo isso sem ter dinheiro no bolso, gente. Então, se chegar olha dinheiro no só, bolso, então vai ser uma beleza, né? é, Mas a gente está aqui tentando estudar qual seria o meio. E se acontecer? E se não acontecer? Entendeu? Então, vamos uhum. ficar espertos, porque esse momento é o momento de despertar, de colocar todos os ensinamentos que a gente teve. Olha só o tanto de gente que já passou por aqui, como a Fabiola Múrica. Olha, eu tenho até dó de falar e esquecer das pessoas, o Walter Trebitz, que é um querido, né? O Renato Rodrigues Gomes, que é um amor de pessoa e que está cerceado em não poder fazer live com as pessoas, por isso ele não veio aqui mais. Então, olha quanta gente, o próprio Ergon, a Emília, todo mundo aqui trazendo informação. Só não aprende que não quer. Faz parte, né, gente? Vamos ficar esperto. É De isso. novo, interferi, desculpa. Não, mas é isso, Ana, é isso, Eu estou vendo aqui as coisas. Vai é acontecer, isso. né? Eu fiquei, que tinha que falar com você antes. Mas, Sim. Aliás, deixa eu só fazer um comentário. Eu achei até bacana que você trouxe lá o Olhos do Céu. Eu sou seguidor lá do canal dele. Ele posta muita coisa interessante do clima, né? Até depois eu vou ver a live que eu não vi. Então, até foi bom você ter falado, eu vou ver essa live. Eu tenho curiosidade dessa parte. Porque você citou o Rio Grande do Sul, você tem a China, né? Que eu falei na questão mais macro, né? Mas, óbvio, o nosso sul aqui, nossa, meu Deus, quem é gaúcho, catarinense ali tem visto, meu Deus do céu, né? Uruguai é, ali também. e ele trouxe as imagens da África tendo uma rachadura, e as pessoas olhando naquela rachadura, até o continente está se dividindo. Não é Chile ali, né? algo. Uhum. Então, é algo físico, gente, não é É, algo de extraterrestre, não. É algo que sim. está acontecendo, e a gente sabe que é provável, sim, que possa acontecer, mas a gente tem que estar antenado e como que a gente ou como que a gente vai se virar, como que a gente pode se preparar. Eu estou muito afim, viu, gente? Vou trazer alguém que fale sobre sobrevivencialismo, né? Como que você sobreviveria se houver alguma coisa que você tenha que aprender a sair daquela situação. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou escoteiro, tá? Então, Opa! essa parte sobre sobrevivencialismo sempre alerta, hein, meu? É uma coisa que eu super topo, super aprovo, me fala que eu vejo também a live, porque total. E eu falo para as pessoas, tenham ferramentas, camping, saibam acampar, aprendam técnicas básicas de, sei lá, se precisar, velho, sei lá, na dúvida, faz uma aventura, se for o caso, pelo menos você vai. Mas não façam isso por medo, façam isso por um aprendizado, porque Sim, lá nos Estados Unidos o pessoal é muito ligado nisso. Eles têm, inclusive, locais que eles vão guardando a comida durante o ano, tem comida para 5 anos, né? E na boa, na tranquilidade, vão vivendo na boa. Nós aqui não estamos acostumados com essa cultura, mas por quê? Porque nós não passamos por uma guerra, né? Que o povo nosso aqui é mais tranquilo, então talvez a nossa mentalidade não seja uma mentalidade de escassez, né? Então a gente sempre achou que nós vamos viver eternamente na fartura. É uma questão de mente? Sim, é uma questão de mente. Isso é muito positivo. Só que, conforme a gente vai vendo as coisas acontecendo, a gente sabe que é importante a gente estar preparado para qualquer eventualidade. Então, eventualidade financeira, como que a gente faz? Se acontecer aquela benesse, né, que as pessoas estão aí esperando, vai ser lindo, maravilhoso. Caso demore mais tempo, como a gente sabe que está acontecendo essa mudança vindo, essas protelações acontecem, caso aconteça, a gente tem que se preparar do outro lado, gente. Então, ninguém está tirando a esperança de ninguém. Ninguém. Nós estamos aí nos preparando para um futuro melhor, né? E se acontecer de você ficar rico, olha que lindo, maravilhoso, vamos investir em comunidade, vamos ajudar as pessoas que precisam, vamos fazer aí campanha para você ter projetos sociais, porque nem todo mundo vai ter facilidade de montar um projeto, mas tem pessoas que são as formiguinhas que vão estar junto lá, ajudando, e
não tendo só interesse financeiro, né? Esse é o problema. As pessoas só ajudam se tiver dinheiro para vir uma troca. Não, e não é por aí, né? Eu acho que é isso, é isso. Eu tenho minha posição meio cética quanto ao Gessara, a Ana sabe disso, né? Cama médica Sim. também, porque a gente cai em golpe, então, mas assim, se for verdade, São Germanta, se for verdade, pô, então amém. Ok. Né, enfim, Mas, ó, um desse olho ponto no eu sou diferente. céu, ó, um olho no céu e um olho na terra. Está aqui É, o André, ele está no olho da terra também, mas ele está trazendo pesquisas, técnicas, projeções, né, que não tem muito a ver com o governo, né, gente? Não é governo, não é política, tá? É uma projeção estrutural econômica. Como que aconteceram mudanças estruturais, né, na época aí, quando teve aí em 1920, né, 19, se eu não me engano, a queda, né, que houve no sistema financeiro, como que as pessoas 29, ficaram, 29. 29, desculpa, né? Então, assim, como que foi aquela época, né? As pessoas que estavam ali preparadas, muita gente se matando, né, por causa de um problema financeiro que aconteceu. Então, assim, será que a gente está preparado para uma mudança estrutural na moeda, na queda dos bancos, André? Pois é, pois é. Inclusive preparado aqui, ó, aqui, né, mental e, meu, vai ter gente surtando, morrendo, se matando. Nossa, eu tô vendo já, porque o seu dinheiro deve ficar travado por um tempo, até eles restabelecerem as conexões do sistema, e aí quando voltar, você vai conseguir ter acesso, provavelmente, né, pelo que dá a entender, não é certeza, se você cumprir lá os protocolos, teu, né, o CPF está regularizado, e, meu amigo, então, por isso que é bom você ter outras medidas prudenciais, porque, enfim, a realidade, ela você tem que estar, como a Ana falou, um olho lá, mas pensando no aqui e agora, entende? Mas, ó, o seu foco é lá. É aqui dentro para se conectar lá e elevar seu padrão de frequência. E o resto, amigo, a gente faz o que dá para fazer, entendeu? Porque nós não somos os donos da verdade, né? E também nós não somos aí as pessoas que vão estar fazendo mudanças estruturais no, vamos dizer, cada um de nós sabe como mudar o seu ao redor, mas é difícil quando a gente pensa no macro, né? O que que a gente pode fazer para mudar o sistema? E o sistema é muito difícil, mas não é impossível, Verdade. Ainda mais se né? mais gente fizer juntos, né? Vamos fazer juntos, inclusive, né? Deu chamada aí, pessoal. Vamos fazer junto, tá? Uhum. Então, É isso. gente, é isso. A gente gostaria de poder aumentar mais a esperança de vocês também. Se antenem com que as coisas que estão acontecendo. Esse momento da liberdade que né, a gente queria de ontem, né? No caso, que era o simbolismo maior que a gente pleiteia sempre, é o momento da gente fazer uma reflexão, de pensar, né? E não ficar olhando para as situações, é, colocando uma lente, né? Que não é a verdadeira. Então, vamos ficar, como eu comecei a live de óculos escuros, vamos ver as coisas de forma a ocultar o que está na nossa frente. Vamos ver com a nossa realidade, né? Vamos ter a cara aqui, ó, para ver o que pode acontecer, o que a gente pode fazer, né? E vamos ajudar as pessoas que estão precisando de ter uma orientação, porque o nosso papel aqui é, de repente, nós estarmos prontos para orientar, para ajudar alguém que não tem conhecimento. Como que eu faço? Qual que seria a melhor maneira? Portanto, gente, vamos lá no canal do André, quem quiser saber um pouquinho mais sobre toda essa estrutura financeira, os projetos e tudo mais, que ele tem Mas o aí muito Instagram, interessante. só me permitindo, então, eu tenho postado, assim, quem quiser realmente acompanhar mais, eu tenho postado muito no Instagram, bastante Instagram. coisa, e no grupo do Telegram é que eu tenho diariamente até falado com as pessoas, tirando dúvidas, explicando, porque daí eu tenho interação mais fácil. O YouTube ainda não tem uma dinâmica de trabalho de rotina que eu consiga adequar o canal do YouTube. Então, é Instagram e Telegram principalmente. Se quiser falar comigo e tal, me chama no privado pelo WhatsApp, por favor. WhatsApp, sim, aí eu falo bem mais fácil, tá? Tá, então dá o seu número do WhatsApp para que as pessoas saibam, porque está na descrição, mas é melhor você deixar aqui.
Tá. Bom, essa é 11, né, o DDD de São Paulo, e 97460-5288. É um WhatsApp comercial. Tá? Então, mandem mensagem, tá? Assim como eu, o André, ele não tem tempo, o tempo inteiro de responder prontamente, tá? Então, é por isso que a gente pede para mandar mensagem, que a gente, assim que tiver liberado, eu também faço aí minhas consultas, então eu peço para o pessoal mandar mensagem, é melhor, porque a gente não consegue responder de pronto, e eu não atendo ninguém que eu não tenha salvo na minha lista. Tá? Então, tem um monte de gente mandando ligação direta, eu não atendo. Então, eu só atendo aqueles que eu conversei antes, eu sei quem é, aí eu salvo o meu telefone e atendo depois. Tá, gente? Então, é uma medida também de um pouco mais de segurança para a gente. Esse momento é um momento que a gente tem que estar aí muito antenado. E lá no meu canal também, vocês ficam aí abertos, solicitem para entrar no canal, e aí a gente vê aí a aceitação para vocês entrarem no canal. É um meio que a gente tem de se proteger. E nós vamos marcar aí em breve um encontro com várias pessoas aqui do canal, quem tiver afim, vai mandando mensagem no WhatsApp, o André vai me ajudar a organizar, né, porque ele é o técnico, ele é o cara que organiza. Então, Eu eu vou resolvo os pedir probleminhas aí, meu. então, nós vamos fazer aí um encontro, provavelmente mais agora no final do ano, né? Então, nós vamos fazer entre outubro e novembro. Então, quem tiver a fim de participar desse encontro pessoal, passa uma mensagem, tanto para o André quanto para mim, e nós vamos estar organizando um evento presencial, onde vocês possam perguntar, onde eu possa levar também o Ergon, que se colocou à disposição em vir com a gente, o professor Walter Trebitz também. Então, olha só que bacana a gente poder estar juntos, né? A Márcia Rodrigues também, o Júnior Legrazi, que é o meu amigo querido também aqui desse canal. Então, assim, nós vamos tentar estar no momento mais próximo para também passar informações para vocês, tá? Então, se organizem, né? Não precisa ficar com medo, não, só fica antenado, porque foi só um toque na economia do despertar que o André Burá veio trazer para a gente, não é mesmo, André? É isso aí. É isso aí. Vai ser uma honra participar com todo mundo aí, viu? Conto com você, conto com um monte de gente que eu sei que está envolvida, que está querendo fazer um encontro presencial. Nós estamos Pode contar. tentando achar um local, tá? Para que a gente, porque tudo aqui em São Paulo é muito caro, né? Então a gente está tentando ver um local que caiba aí um número melhor para a gente poder dar conforto para vocês também. Ok, gente? Então, fiquem com Deus. Próxima semana nós vamos estar falando aí sobre nós estamos falando sobre terapias, né, com a Nilei Crespi, então é muito importante que vocês possam estar muito conscientes sobre essas terapias que são voltadas para ajudar as pessoas. Nós vamos falar sobre as técnicas de Beth Hellinger, né, e é muito importante nesse momento que a gente está se antenar, se acalmar, tá? Nós vamos ter também o Henrique Gignatti, que todo mundo gosta, né? Então, ele recebe aí informações dos arcturianos, então tá aí mais uma live muito bacana que vai estar com a gente, e outros mais que virão. Então, conto com vocês. André, muito obrigada, tá? Fica com Deus e que Deus proteja você nesse caminhar, porque eu sei que é muito complicado, tá? Mas é um caminhar que todos nós fizemos a escolha para trazer essas informações, né? E é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada, André. Fica com Gratidão. Deus. Namastê. Amém.